Capítulo 5. Parte 1. David Carver viu quando a mulher de camiseta azul e jeans desbotados acabou desistindo, imprensada contra a grade do depósito de bêbados, protegendo os seios com os braços enquanto o policial afastava a mesa para poder chegar até ela. Não toque nisso, gritou-lhe o homem de cabelos brancos quando a mulher jogou a escopeta, que veio resvalando pelo assoalho de madeira de lei e bateu com um estrondo na grade da cela de David. Não toque nisso, está vazia, deixa pra lá. Fez o que o homem mandou, mas viu outra coisa no chão ao baixar os olhos para a escopeta, um dos cartuchos que tinham caído da mesa. Estava junto à barra vertical mais à esquerda de sua cela. Um cartucho verde bojudo, talvez um da dezena que tinha rolado no chão para todo lado quando o policial louco começou a bater na mulher com a mesa e a cadeira para fazê-la soltar a arma. O homem tinha razão, não faria o menor sentido pegar a escopeta. Mesmo que pudesse pegar também o cartucho, não teria sentido fazê-lo. O policial era grande, alto como um jogador profissional de basquete, largo como um jogador profissional de futebol americano, e também rápido. Estaria em cima dele, que jamais tinha segurado uma arma de verdade em sua vida, antes mesmo que ele soubesse em qual buraco entrava o cartucho. Mas se tivesse uma chance de pegar o cartucho, talvez, bem, quem sabe? Consegue andar? Perguntava o policial a tal Mary. O tom era grotescamente solícito. Tem alguma coisa quebrada? Que diferença faz? A voz dela tremia, mas David achava que era a raiva que a fazia tremer, não o medo. Me mate, se é o que vai fazer. Acabe logo com isso. David lançou uma olhada ao velho que dividia a cela com ele, para ver se ele também tinha visto o cartucho. Até onde podia ver, não, embora ele tivesse afinal saído do catre e ido para a grade da cela. Em vez de gritar com a mulher que tudo tinha feito para explodir sua cabeça, ou talvez machucá-la por isso, o policial deu-lhe um rápido abraço com um braço só. Um abraço de colega. De certo modo, David achou esse pequeno gesto de afeto aparentemente sincero mais inquietante que toda a violência ocorrida antes. Eu não vou matar você, Mary. O policial olhou em volta, como a perguntar aos 3 Carver restantes e ao cara de cabelos brancos se podiam acreditar naquela dona doida. Os claros olhos cinzentos encontraram os azuis de David, e o menino deu-se em pensar um passo para trás. Sentia-se de repente enfraquecido de horror. E vulnerável. Como podia se sentir mais vulnerável do que já se sentia, não sabia, mas era assim que se sentia. O policial tinha os olhos vazios, tão vazios que era quase como se estivesse inconsciente com eles abertos. Isso fez David se lembrar de seu amigo Brian e da memorável visita ao seu quarto de hospital em novembro passado. Mas não parecia a mesma coisa, porque os olhos do policial eram e não eram vazios, ao mesmo tempo. Havia alguma coisa ali, sim, alguma coisa. David não sabia o que, nem como podia ser ao mesmo tempo alguma coisa e nada. Só sabia que jamais tinha visto algo igual àquilo. O policial voltou a olhar a tal Mary com uma expressão de exagerado espanto. Deus do céu, não. Disse. Não quando a coisa mal está começando a ficar interessante. Enfiou a mão no bolso direito na frente, puxou um molho de chaves e escolheu uma que dificilmente parecia uma chave, quadrada, com uma tira preta enfiada no meio do metal. Para David, parecia um cartão-chave de hotel. Meteu-a na fechadura da grande cela e abriu-a. Salta para dentro, Mary, disse ele. Se enrosque aí como um besouro num tapete, que é isso que você vai ser. Ela o ignorou, olhando para os pais de David. Eles continuavam de pé junto à grade da celinha bem em frente àquela que ele dividia com o senhor calado de cabelos brancos. Esse homem, e esse maníaco, matou meu marido. Passou, e ela engoliu em seco, fez uma careta, e o policial olhou-a com um ar benigno, parecendo quase um sorriso de incentivo. Bota pra fora, Mary, vomita, vai se sentir melhor quando fizer isso. Passou o braço em torno dele como acabou de fazer comigo e deu 4 tiros nele. Ele matou nossa filhinha, disse-lhe Ellen Carver, e alguma coisa em seu tom de voz pareceu a David um momento de absoluta irrealidade onírica. Era como se as duas brincassem de ver quem contava a desgraça maior. Dali a pouco a tal Mary diria, bem, ele matou nosso cachorro, e a mãe dele diria, a gente não sabe, disse o pai de David. Tinha uma aparência horrível, o rosto inchado e ensanguentado, como um boxeador peso pesado que levou 12 rounds completos de punição. Não com certeza. Olhou para o policial, uma terrível expressão de esperança no rosto inchado, mas o policial o ignorou. Era em Mary que estava interessado. Chega de conversa fiada, disse. Parecia o vovô mais gentil do mundo. Salte para o seu quarto, minha Mary. Para sua gaiola dourada, meu periquito de olho azul. Se não o quê? Vai me matar? Já lhe falei que não, ele disse na mesma voz de bom vovô, mas você não vai esquecer o mundialmente famoso destino pior que a morte. A voz não tinha mudado, mas agora ela olhava fascinada, como uma cabra amarrada olha uma jiboia que se aproxima. Eu posso fazer mal a você, Mary, disse. Posso fazer um mal tão terrível que vai desejar que eu a tivesse matado. Acredita nisso, não?
Ela olhou por um momento mais longo, depois desgrudou os olhos, e foi exatamente o que pareceu a David de onde ele estava, a 6 metros de distância, ela desgrudando-se, como se desgruda uma fita adesiva da aba de uma carta ou embrulho, e entrou na cela. Seu rosto tremia ao entrar, e depois desabou, quando o policial bateu a porta gradeada da cela atrás dela. Jogou-se num dos 4 catres do fundo, apoiou o rosto nos braços e pôs-se a soluçar. O policial ficou a observá-la por um momento, cabisbaixo. David teve mais uma vez tempo de olhar o cartucho da escopeta e pensar em pegá-lo. Então o policial estremeceu e se sacudiu, como alguém despertando de um cochilo, e se afastou da cela da mulher em prantos. Foi até o outro lado, onde estava David. O homem de cabelos brancos recuou rapidamente das barras da grade quando o policial se aproximou, até bater com a parte de trás dos joelhos na quina do catre e cair sentado. Depois voltou a cobrir os olhos com as mãos. Antes, aquilo tinha parecido a David um gesto de desespero, mas agora lhe parecia reproduzir o horror que ele próprio tinha sentido quando o policial lhe lançou seu olhar fixo, não desespero, mas um gesto instintivo de esconder-se, de alguém que não quer ver uma coisa senão quando é absolutamente obrigado a ver. Como vão as coisas, Tom? Perguntou o policial ao homem no catre. Como vai passando, coroa? O homem de cabelos brancos se encolheu, afastando-se do som da voz sem tirar as mãos dos olhos. O policial olhou um momento, depois voltou mais uma vez o olhar cinzento para David, que descobriu que não podia desviar o seu, agora eram seus olhos que haviam sido grudados. E havia também outra coisa, não havia? Uma sensação de ser chamado. Se divertindo, David? Perguntou o enorme policial louro. Os olhos pareceram estar se expandindo, se transformando em lagos cinza-claros cheios de luz. Está se divertindo com este interlúdio, cada parte dele? Saiu um gemido rouco. Ele lambeu os lábios e tentou de novo. Eu não sei do que o senhor está falando. Não. Isso me surpreende. Porque vejo, pôs uma mão no canto da boca, tocou-a, tornou a baixá-la. A expressão em seu rosto parecia ser de verdadeiro atordoamento. Não sei o que eu vejo. É uma pergunta, sim, senhor, é. Quem é você, menino? David lançou uma rápida olhada ao pai e à mãe, e não pôde olhar muito tempo para o que viu no rosto deles. Achavam que o policial ia matá-lo, como tinha matado o pai e o marido de Mary. Ergueu os olhos para o policial. Eu sou David Carver, disse. Moro na 248 Poplar Street em Wentworth, Ohio. Sim, tenho certeza de que isso é verdade, mas, pequeno Dave, quem vos fez? Não podeis dizer-me quem vos fez? Tá. Ele não está lendo minha mente, pensou David, mas acho que talvez possa, se quiser. Um adulto provavelmente se haveria censurado por tal pensamento, diria a si mesmo para não ser tolo, não sucumbir à paranoia provocada pelo medo. É exatamente o que ele quer que você acredite, que ele lê os pensamentos, pensaria um adulto. Mas David não era um homem, era apenas um menino de 11 anos. E tampouco um simples garoto qualquer de 11 anos, não desde novembro último. Algumas grandes mudanças haviam ocorrido desde então. Ele só podia desejar que o ajudassem a lidar com o que via e sentia agora. O policial, enquanto isso, olhava com olhos mais apertados, avaliadores. Acho que foram minha mãe e meu pai que me fizeram, disse David. Não é assim que acontece? Um menino que entende de cegonha. Maravilhoso. E quanto à minha outra pergunta, soldado, está se divertindo? O senhor matou minha irmã, então não faça perguntas idiotas. Filho, não o provoque. Gritou-lhe o pai com a voz apavorada. Não parecia seu pai de modo algum. Ah, eu não sou idiota, disse o policial, aproximando ainda mais de David aquele horrendo olhar cinzento. As íris na verdade pareciam se movimentar, girando e girando como cataventos. Olhar para elas fez David se sentir nauseado, quase vomitar, mas ele não conseguia desviar os olhos. Eu posso ser um monte de coisas, mas idiota não é uma delas. Sei muita coisa, soldado. De verdade. Muita. Deixe-o em paz. Gritou a mãe de David, que não podia ser vista, o corpanzil do policial tampava-a inteiramente. Já não fez o bastante a nossa família? Se tocar nele, eu mato você. O policial não deu a menor atenção. Levou os indicadores às pálpebras inferiores e puxou-as para baixo, fazendo os globos oculares se esbugalharem grotescamente. Tenho olhos de águia, David, olhos que veem a verdade de muito longe. Você só precisa acreditar nisso. Olhos de águia, sim, senhor. O policial continuou a fitá-lo através da grade, e agora era como se David Carver de 11 anos o tivesse hipnotizado. Você é uma coisa, não é? Sussurrou o policial. Você é uma coisa, mesmo. É, acho que é, pense no que quiser, só não pense em mim pensando no cartucho da escopeta. O policial arregalou ligeiramente os olhos, e, por um momento medonho, David achou que era exatamente o que o Tira pensava agora, que tinha sintonizado a mente dele como se fosse um sinal de rádio. Então um coiote uivou lá fora, um som longo e solitário, e o policial olhou naquela direção.
O fio entre eles, talvez telepatia, talvez apenas uma combinação de medo e fascínio, partiu-se. O policial se curvou para pegar a escopeta. David prendeu a respiração, esperando que ele visse o cartucho caído no chão à direita, mas o policial não olhou para aquele lado. Ele ficou de pé, levantando uma alavanca no lado da escopeta. Ela se abriu, os canos repousando no braço do homem como um animal obediente. Não vá embora, David, ele disse, numa voz confidencial, de só entre nós companheiros. A gente tem muito que conversar. É uma conversa pela qual anseio, acredite, só que no momento estou um pouco atarefado. Foi até o meio da sala, cabisbaixo, catando cartuchos no caminho. Os 2 primeiros ele colocou na arma, o resto enfiou displicentemente nos bolsos. David não ousou esperar mais tempo. Curvou-se, meteu a mão entre as 2 barras do lado esquerdo da cela e pegou o gordo tubo verde. Enfiou-o depressa no bolso do jeans. A tal Mary não viu, continuava deitada no catre com o rosto enterrado nos braços, soluçando. Seus pais não viram, continuavam parados na grade da cela, os braços enlaçados um na cintura do outro, observando o homem no uniforme caque com horrorizada fascinação. David se virou e viu que o velho senhor cabelos brancos Tom continuava com as mãos no rosto, logo talvez isso também fosse bom. Só que Tom tinha os olhos marejados abertos por trás dos dedos, David pôde ver, logo talvez não estivesse tudo bem. De qualquer forma, agora era tarde demais para repor o cartucho no lugar. Ainda voltado para o homem que o policial chamou de Tom, David levou o lado de uma mão até a boca, num rápido gesto de silêncio. O velho Tom não deu sinal de ver os olhos, em sua própria prisão, apenas continuavam a fitar o exterior por entre as barras dos dedos. O policial que tinha assassinado o pai pegou o último cartucho no chão, lançou um rápido olhar embaixo da mesa, depois ficou de pé e fechou a escopeta com uma única torcidela do pulso. David observou atentamente durante todo esse processo, tentando saber se ele contava ou não os cartuchos. Achava que não, e até então. O policial ficou parado um momento, de costas, cabisbaixo. Depois ele se virou e tornou a se dirigir à cela de David, e o menino sentiu o estômago virar chumbo. Por um instante, o policial ficou ali olhando, parecendo perscrutá-lo, e David pensou, está tentando arrombar meu cérebro, como faz um arrombador com uma fechadura. Está pensando em Deus? Perguntou o policial. Não se dê o trabalho. Aqui, o território de Deus termina em Indian Springs, e até mesmo o Senhor Satanás não põe os pés fendidos muito ao norte de Tonopah. Não tem Deus em desespero, bebezinho. Aqui só existe quem dilache. Parecia ser isso. O policial deixou a sala com a escopeta agora debaixo do braço. Houve talvez uns 5 segundos de silêncio na área da carceragem, quebrados apenas pelos soluços abafados da tal Mary. David olhou para os pais, e eles olharam de volta para ele. Parados ali daquele jeito, com os braços passados um ao redor do outro, ele via como eles deviam ter sido quando pequenos, muito antes de se conhecerem na Ohio Wesleyan, e isso assustou além de toda medida. Preferia tê-los visto nus e trepando. Queria quebrar o silêncio, não conseguia pensar como. Então o policial irrompeu de repente na sala, voltando. Teve de abaixar a cabeça para não bater no topo do portal. Sorria de um modo louco que fez David pensar em Garfield, o gato da tira de quadrinhos, quando fazia seus números de variedades na cerca do quintal. E era isso mesmo, ao que parecia. Havia um telefone antigo pendurado na parede, o estojo de plástico bege rachado e imundo. O policial tirou-o do gancho, levou-o ao ouvido e gritou, serviço de quarto. Manda um quarto aqui pra cima. Desligou batendo o telefone e virou seu sorriso de Garfield para os prisioneiros. Um pouco do velho Jerry Lewis, disse. Os críticos americanos não entendem Jerry Lewis, mas ele faz um sucesso imenso na França. Quer dizer, é um garanhão. Olhou para David. Não tem Deus na França também, soldado. Acredite em Moi. Só cinzano, escargotes e mulheres que não depilam as axilas. Fulminou os outros com o olhar, o sorriso morrendo ao fazer isso. Vocês têm de ficar aí, disse. Sei que sentem pavor de mim, e talvez estejam certos, mas estão trancados por um motivo, acreditem. Este é o único lugar seguro em quilômetros. Tem forças lá fora que não queiram nem pensar. E quando chegar a noite, ficou apenas olhando-os, balançando a cabeça de um modo sinistro, como se o resto fosse demasiado terrível para falar em voz alta. Está mentindo, seu mentiroso, pensou David, mas aí outro uivo trêmulo veio pela janela aberta na escadaria, e ele imaginou se estaria mesmo. De qualquer modo, disse o policial, são boas fechaduras e boas celas. Foram construídas por homens durões para mineiros broncos, e a fuga não é uma opção. Se isso passou pela cabeça de vocês, esqueçam. Acreditem em mim. É o melhor que tem a fazer. Acreditem, é mesmo. Então foi embora, desta vez de fato, David ouviu as batidas de suas botas descendo a escada, sacudindo todo o prédio. O menino permaneceu onde estava por um instante, sabendo o que tinha de fazer agora, absolutamente tinha de fazer, mas relutando em fazê-lo diante dos pais. Mas não havia nenhuma opção, havia. E estava certo sobre o policial.
O homenzarrão não tinha exatamente lido sua mente como um jornal, mas tinha captado alguma coisa dela, tinha captado as coisas de Deus. Mas talvez isso fosse bom. Melhor que visse Deus do que o cartucho da escopeta, talvez. Ele se virou e deu 2 passos até o pé do catre. Sentiu o peso do cartucho no bolso quando andou. Esse peso era muito claro, muito distinto. Como se tivesse uma pepita de ouro escondida ali. Não, mais perigoso que ouro. Um pedaço de alguma coisa radioativa, talvez. Ficou onde estava durante um momento, de costas para a sala, e então, muito devagar, afundou nos joelhos. Aspirou fundo, puxando o ar até os pulmões não aguentarem mais, e tornou a soltá-lo num longo silvo silencioso. Cruzou as mãos sobre o áspero cobertor de lã e deixou cair suavemente a testa sobre elas. David, o que é que há com você? Gritou a mãe. David. Não tem nada de errado com ele, disse o pai, e David sorriu de leve quando fechava os olhos. O que quer dizer com não tem nada errado? Gritou ele e... Olhe para ele, caiu, está desmaiando. David. As vozes deles eram distantes agora, estavam desaparecendo, mas antes que desaparecessem inteiramente, ouviu seu pai dizer, desmaiando, não. Rezando. Não tem Deus em desespero? Bem, vamos ver. E então se foi, não mais preocupado com o que os pais estivessem pensando, não mais preocupado que o senhor Cabelos Brancos pudesse tê-lo visto furtar o cartucho da escopeta e fosse contar ao policial monstruoso que vira, não mais sofrendo pela meiga e pequena pai, que jamais tinha ferido ninguém em sua vida e não merecia morrer como morreu. Na verdade, não estava mais, precisamente, nem mesmo dentro de sua cabeça. Estava no escuro agora, cego mas não surdo, no escuro e à escuta de seu Deus. Capítulo 5. Parte 2. Como a maioria das conversões espirituais, a de David Carver foi dramática apenas por fora, por dentro, foi calma, quase banal. Não racional, talvez, as coisas do espírito jamais podem ser estritamente racionais, mas tendo sua própria clareza e lógica. E para David, pelo menos, a autenticidade dela era inquestionável. Tinha encontrado Deus, só isso. E, o que provavelmente considerava mais importante, Deus o tinha encontrado. Em novembro do ano anterior, o melhor amigo de David tinha sido atropelado por um carro quando ia de bicicleta para a escola. Brian Ross foi jogado a 6 metros de distância, contra o lado de uma casa. Em qualquer outra manhã, David estaria com ele, mas naquele dia em particular tinha ficado em casa doente, tratando-se de uma virose não muito séria. O telefone tocou às 8h30, e sua mãe entrou na sala de estar 10 minutos depois, pálida e trêmula. David, aconteceu uma coisa com Brian. Por favor, tente não ficar muito perturbado. Depois disso, não se lembrava muito da conversa, apenas as palavras não se espera que viva. Tinha sido ideia sua ir visitar Brian no hospital no dia seguinte, após telefonar para lá por sua conta naquela noite e se assegurar de que o amigo ainda vivia. Querido, eu entendo como você se sente, mas é realmente uma péssima ideia, dissera-lhe o pai. O uso do querido, um termo carinhoso há muito aposentado, junto com os brinquedos de pelúcia dele, indicava como Ralph Carver estava perturbado. Tinha olhado para Ellen, mas ela apenas ficou parada junto da pia da cozinha, torcendo e retorcendo nervosamente um pano de prato nas mãos. Obviamente, nenhuma ajuda viria dali. Não que o próprio Ralph se sentisse muito útil, Deus sabia, mas quem jamais esperara uma tal conversa? Meu Deus, o menino só tinha 11 anos, Ralph ainda nem tinha contado a ele as verdades da vida, que dirá as da morte. Graças a Deus que Kirsty estava em outro aposento, vendo desenhos animados na TV, não, disse David. É uma boa ideia. Na verdade, é a única ideia. Pensou em acrescentar alguma coisa heroicamente modesta, como além disso, Brian faria o mesmo por mim, e decidiu que não. Na verdade, achava que Brian não faria aquilo por ele. O que não mudava nada. Pois tinha compreendido vagamente, mesmo então, antes do que aconteceu no Bosque Berry Street, que não iria por Brian, mas por si mesmo. A mãe avançou alguns passos hesitantes de sua fortaleza junto da pia. David, você tem o coração mais bondoso do mundo, o coração mais gentil do mundo, mas Brian, ele foi, bem, jogado. O que ela está tentando dizer é que ele bateu com a cabeça numa parede de tijolos, disse o pai. Estendeu a mão por cima da mesa e segurou a do filho. O dano cerebral foi extenso. Ele está em coma, e não há nenhum sinal vital positivo. Sabe o que quer dizer? Que acham que o cérebro dele virou um repolho. Ralph estremeceu, depois balançou a cabeça. Está num estado em que o melhor que lhe poderia acontecer era terminar rápido. Se fosse lá, você não ia ver o amigo que conhece, em cuja casa costumava dormir. A mãe foi para a sala de estar nesse momento, tomou a confusa pai no colo e recomeçou a chorar.
O pai de David olhou para ela como se quisesse ir se juntar a ela, depois se voltou mais uma vez para ele. É melhor se lembrar de Bree como estava na última vez em que você o viu. Compreende? Sim, mas não posso fazer isso. Preciso ir vê-lo. Mas, se o senhor não quiser me levar, tudo bem. Eu pego o ônibus depois da escola. Ralph deu um profundo suspiro. Merda, menino, eu levo você. E não vai ter de esperar até a escola acabar. Só, pelo amor de Deus, não conte nada disso. Ergueu o queixo na direção da sala de estar. Ah, pai. Deus, não. Não acrescentou que pai já tinha ido ao seu quarto perguntar-lhe o que tinha acontecido com Brian, se ele tinha se machucado, e como David achava que era morrer, se a gente ia para algum lugar, e cerca de uma centena de outras perguntas. Tinha um rosto tão solene, tão atento. Tinha aqueles olhos de pai. Mas muitas vezes era melhor não contar tudo aos pais. Eles eram velhos, e essas coisas lhes davam nos nervos. Os pais de Brian não vão deixar você entrar, disse Ellie, voltando para a sala. Conheço Mark e Debbie há anos. Estão tomados de dor, lógico que estão. Se fosse com você eu ficaria louca, mas não vão concordar em deixar um menino ver outro menino morrendo. Eu liguei para eles depois que liguei para o hospital e perguntei se podia visitá-lo, disse David, calmamente. A senhora Ross disse que tudo bem. O pai continuava segurando-lhe a mão. Isso era bom. Ele amava muitíssimo a mãe e o pai, e ficou triste por isso estar deprimindo-os, mas não tinha nenhuma dúvida quanto ao que devia fazer. Era como se uma outra força, uma força externa, o estivesse guiando mesmo então. Como uma pessoa mais velha, inteligente, guiava a mão de um menino, para ajudá-lo a desenhar um cão, uma galinha ou um boneco de neve. O que há com ela? Perguntou Ellen Carver com uma voz perturbada. Mas que diabos há com ela? Isso é o que eu gostaria de saber. Ela disse que lhe agradava que eu fosse me despedir. Disse que iam desligar os aparelhos que mantêm a vida dele neste fim de semana, depois de os avós se despedirem, e ficava feliz por eu ir primeiro. No dia seguinte, Ralph tirou a tarde de folga no trabalho e pegou o filho na escola. David estava parado na calçada com o passe de dispensado mais cedo da escola aparecendo no bolso da camisa. Quando chegaram ao hospital, subiram ao 5º andar, da UTI, no elevador mais lento do mundo. No caminho, David tentou se preparar para o que ia ver. Não fique chocado, David, dissera a senhora Ross ao telefone. Ele não está muito bonito. Temos certeza de que não sente nenhuma dor, está muito lá no fundo para isso, mas a aparência dele não é muito agradável. Quer que eu vá com você? Perguntou-lhe o pai diante da porta do quarto de Brian. David abanou a cabeça em sinal negativo. Continuava fortemente tomado pela sensação que mais ou menos o engolira desde que sua pálida mãe lhe dera a notícia do acidente, aquela sensação de que era guiado por alguém mais experiente que ele, alguém que seria corajoso por ele, caso lhe faltasse a própria coragem. Entrou no quarto. O senhor e a senhora Ross ali estavam, sentados em cadeiras de vinil vermelho. Tinham livros nas mãos, mas não liam. Brian estava na cama perto da janela, rodeado de equipamentos que apitavam e enviavam linhas verdes que ondulavam nos monitores de vídeo. Um leve cobertor cobria-o até a cintura. Dali para cima, uma fina camisola de hospital abria-se, como asas de anjo mal feitas de peça de teatro escolar, de cada lado do peito. Havia tudo que é tipo de tubos de borracha enfiados nele, e outros presos à cabeça, abaixo de uma vasta touca de bandagem. Debaixo dessa touca, um longo corte descia a face esquerda de Brian até o canto da boca, onde fazia uma curva, como um anzol. O corte tinha sido suturado com fio preto. Para David, parecia alguma coisa saída de um filme de Frankenstein, um daqueles antigos, com Boris Karloff, que passavam nas noites de sábado. Às vezes, quando dormia na casa de Brian, os dois ficavam acordados, comendo pipoca e vendo aqueles filmes. Adoravam os velhos monstros em preto e branco. Certa vez, durante a múmia, Brian tinha se virado para David e dito, ah, merda, a múmia está atrás de nós, vamos andar um pouco mais depressa. Tolice, mas 15 para 1 da manhã qualquer coisa parece engraçada a meninos de 11 anos, e os dois riram como demônios. Brian erguia os olhos para ele da cama do hospital. E não o via. Tinha os olhos abertos e tão vazios como as salas de aula em agosto. Sentindo mais que nunca como se não estivesse se movendo, mas sendo movido, David entrou no círculo mágico das máquinas. Observou os eletrodos de sucção no peito e nas têmporas de Brian. Observou os fios saindo dos eletrodos de sucção. Observou a aparência estranhamente disforme da bandagem do tamanho de um capacete no lado esquerdo da cabeça, como se a forma por baixo houvesse mudado radicalmente. David achava que tinha mudado. Quando a gente é jogado contra a lateral de uma casa de tijolos, alguma coisa tem de quebrar. Brian tinha um tubo no braço direito e outro saindo do peito. Os tubos ligavam-se em bolsas de líquido penduradas em suportes. Um de plástico entrava no nariz, e ele tinha uma faixa no pulso. David pensou, são as máquinas que o mantêm vivo. E quando as desligarem, quando tirarem as agulhas? A ideia inundou de descrença, interrogações em botão que eram apenas sofrimento bem enrolado.
Ele e Brian esguichavam água um no outro no bebedouro diante da sala de aula deles na escola sempre que achavam que não seriam apanhados. Andavam de bicicleta pelo lendário bosque da Berry Street, fingindo ser comandos antiterroristas. Trocavam livros, revistas em quadrinhos e figurinhas de beisebol, e às vezes se sentavam na varanda dos fundos da casa de David, brincando com o Game Boy dele ou lendo e tomando limonada feita pela mãe de David. Batiam as palmas da mão um com o outro e chamavam-se mutuamente de bandidão. Às vezes, quando estavam só os dois, chamavam-se de cabeça de pica, fogo, pau, nanico, ponto. No segundo ano, haviam espetado os dedos com alfinete para esfregá-los, jurando-se irmãos de sangue. Em agosto daquele ano, tinham feito, com a ajuda de Mark e Royce, um Parthenon com tampinhas de garrafa, com base na foto de um livro. Ficará tão bom que Mark o colocou no saguão embaixo da escada e mostrava-o a todo mundo. No primeiro dia do ano, o Parthenon de tampinhas deveria percorrer o quarteirão e meio até a casa dos Carver. Era do Parthenon que David mais se lembrava ali junto da cama do amigo em coma. Haviam-no construído, ele, Brian e o pai de Brian, na garagem dos Royce, com o toca-fitas repetindo interminavelmente Rattly Engine na prateleira atrás. Uma bobagem, porque eram apenas tampinhas de garrafa, e um barato, porque parecia o que devia parecer, a gente via o que era. E um barato também porque o tinham feito com as próprias mãos. E, em breve, as mãos de Brian seriam pegadas e esfregadas por um papa-defunto, que usaria uma escova especial e daria uma atenção particular com as unhas. Ninguém gosta de ver um cadáver de unhas sujas, imaginava David. E depois que limpassem as mãos de Brian e o colocassem no caixão que os pais escolheriam para ele, o papa-defunto trançaria os dedos dele como se fossem os cadarços de um par de tênis. E era assim que iam ficar, debaixo do chão. Bem trançados, como esperavam que a gente fizesse ao cruzar as mãos sobre as carteiras no segundo ano. Aqueles dedos não esguichariam mais água do bebedouro. Para a escuridão com eles. Não era terror o que esse pensamento evocava em sua mente e em seu coração, mas desespero, como se a imagem dos dedos de Brian trançados no caixão provasse apenas que nada valia nada, que o fazer nenhuma vez sequer detiveram morrer, que nem os meninos estavam isentos do espetáculo de horror que rugia sem parar por trás da agridoce fachada de comédia de situação em que seus pais acreditavam e queriam que se acreditasse. Nem o senhor nem a senhora Ross falaram com ele enquanto ali esteve junto da cama, meditando sobre essas coisas nos termos simples das crianças. E aquele silêncio não incomodava David, que gostava muito deles, sobretudo do Sr. Royce, que tinha uma espécie de veia maluca interessante, mas não tinha ido ali para vê-los. Não eram eles que estavam com os tubos de alimentação e a máquina de respirar, que iam ser retirados depois que os avós tivessem a chance de se despedir. Tinha ido ver Brian. David pegou a mão do amigo. Estava surpreendentemente fria e frouxa na sua, mas ainda viva. Dava para sentir a vida nela, funcionando como um motor. Apertou-a delicadamente e sussurrou, como vai indo, bandidão? Nenhuma resposta, só o som da máquina que fazia Brian respirar, agora que o cérebro tinha fundido a maioria de seus fusíveis. A máquina ficava na cabeceira da cama, e era a maior de todas. Tinha um tubo de plástico acoplado a um dos lados. Dentro, havia uma coisa parecendo uma sanfona branca. O som dessa máquina era baixo, todas as máquinas emitiam som baixo, mas a coisa que parecia uma sanfona era perturbadora mesmo assim. Fazia um ruído baixinho, enfático, toda vez que subia. Um ruído de arquejo. Era como se parte do cérebro de Brian não estivesse tão morta para não sentir dor, e essa parte tivesse sido retirada do corpo e presa no tubo de plástico, onde agora sofria ainda mais. Onde era pressionada para a morte pela coisa que parecia uma sanfona. E, depois, havia os olhos. David sentia seus olhos atraídos para ele sem parar. Ninguém tinha lhe dito que Brian estaria de olhos abertos, até aquele momento ele não sabia que os olhos podiam ficar abertos quando a gente estava inconsciente. Debbie Ross dissera-lhe que não se chocasse, pois Brian não parecia muito bonito, porém não tinha lhe falado daquele olhar de alce empalhado. Mas talvez fosse assim mesmo, talvez a gente jamais estivesse preparado para as coisas realmente terríveis, em nenhuma idade. Brian tinha um dos olhos injetado de sangue, com uma imensa pupila negra que engolia tudo, exceto o finíssimo círculo castanho. O outro estava claro e a pupila parecia normal, mas nada mais era normal, porque não havia sinal nenhum de seu amigo naqueles olhos, nenhum. O menino que o tinha feito rebentar de rir dizendo merda, a múmia está atrás da gente, vamos andar mais depressa não estava ali de modo algum, a não ser que estivesse no tubo de plástico, à mercê da sanfona branca. David desviava o olhar para o corte em forma de anzol costurado, a atadura, a orelha de cera que podia ver embaixo da atadura, e o olhar vagava de volta para os olhos abertos e arregalados de Brian, com suas pupilas desiguais. Era o nada que o atraía, a ausência, a falta de presença naqueles olhos. Era mais que errado. Era. O mal, sussurrou-lhe uma voz no fundo da cabeça. Não parecia nenhuma das vozes que já tinha ouvido antes em pensamentos, era uma estranha total, e quando a mão de Debbie Ross lhe caiu sobre o ombro, ele teve de cerrar os lábios para não gritar. O homem que fez isso estava bêbado, ela disse, com uma voz rouca, embargada. Lágrimas recentes escorriam pelo seu rosto. Diz que não se lembra de nada, que apagou, e sabe do mais terrível, Davey?
Eu acredito nele. Deb, começou o Sr. Royce, mas a mãe de Brian nem tomou conhecimento dele. Como pode Deus deixar aquele homem não se lembrar que atropelou meu filho? A voz começou a se elevar. Ralph Carver enfiou a cabeça pela abertura da porta aberta, alarmado, e uma enfermeira que empurrava um carrinho no corredor parou de repente. Olhou para o quarto 508 com uns grandes olhos azuis de meu Deus! Como pode Deus ser tão misericordioso com uma pessoa que merece acordar berrando com a lembrança do sangue saindo da cabeça do meu pobre filho todas as noites, pelo resto da vida? O Sr. Ross passou o braço pelos ombros dela. Do lado de fora da porta, Ralph Carver retirou a cabeça, como uma tartaruga recolhendo-a para dentro do casco. David viu isso, e talvez tivesse odiado um pouco o pai por isso. Não se lembrava direito, de uma maneira ou de outra. O que lembrava era que baixou os olhos para o rosto pálido e imóvel de Brian, com aquela atadura disforme parecendo oprimi-lo, a orelha de cera, o corte de lábios vermelhos unidos num beijo pela linha preta, e os olhos. De tudo, o que mais se lembrava era dos olhos, e aqueles olhos não mudavam nem um pouco. Mas ele está ali, pensou David de repente, e essa ideia, como tanta coisa que lhe tinha acontecido desde que a mãe lhe contou sobre o acidente, não parecia que vinha dele, mas apenas passava por ele, como se sua mente e seu corpo se houvessem transformado numa espécie de cano. Ele está aí, eu sei que está. Ali, como alguém preso num deslizamento de terra, ou num desmoronamento. O controle de Debbie Ross abandonou inteiramente. Ela quase uivava, agitando-se no abraço do marido, tentando se desvencilhar. O Sr. Ross a levava de volta para as cadeiras vermelhas, mas isso parecia uma árdua empreitada. A enfermeira entrou às pressas e passou um braço pela cintura dela. Senhora Ross, sente-se. Vai se sentir melhor ao se sentar. Que Deus é esse que deixa um homem esquecer que matou um menino? Gritou a mãe de Brian. Um Deus que quer que o homem encha a cara de novo e faça a mesma coisa, é isso. Um Deus que ama os bêbados e odeia os meninos. Brian, olhando para cima com seus olhos ausentes. Ouvindo o sermão da mãe com sua orelha de cera. Não tomando conhecimento. Não ali. Mas. Sim, alguém sussurrou. Sim, ele está. Em algum lugar. Enfermeira, pode aplicar uma injeção em minha mulher? Perguntou o Sr. Ross. Tinha dificuldade de impedir que ela saltasse para o outro lado do quarto e agarrasse David, o filho, talvez os dois. Alguma coisa em sua cabeça tinha disparado. Alguma coisa que tinha muito a dizer. Vou chamar o Dr. Burgoyne, ele está logo ali no corredor. Correu porta fora. O pai de Brian deu um sorriso tenso para David. O suor escorria-lhe do rosto e porejava da testa numa galáxia de pontinhos finos. Tinha os olhos vermelhos, e a David parecia que ele já tinha emagrecido. Não julgava isso possível, mas era o que parecia. O Sr. Ross agora passava um braço pela cintura da mulher e segurava o ombro dela com a outra mão. Você tem de ir agora, David, disse o Sr. Ross. Tentava não ofegar, mas ofegava um pouco, mesmo assim. Nós não estamos muito bem. Mas eu nem me despedi dele, David quis dizer, e então percebeu que não era suor que escorria pelo rosto do Sr. Ross, mas lágrimas. Isso fez-se mexer. Só quando chegou à porta, virou-se e viu que o Sr. e a Sra. Roy se haviam transformado em uma única forma vaga, borrada, notou que ele próprio estava prestes a chorar. Posso voltar, Sr. Ross? Perguntou com uma voz rachada, trêmula, que mal reconhecia. Amanhã, talvez? A Sra. Royce tinha parado de se debater. As mãos do Sr. Royce haviam terminado cruzadas logo abaixo dos seios dela, cuja cabeça pendia de um modo que os cabelos lhe caíam sobre o rosto. A aparência deles fez David se lembrar das lutas da Federação Mundial de Luta Livre a que ele e Bri também assistiam às vezes, e que, em algumas delas, um dos caras segurava o outro daquele jeito. Ah, merda, a múmia está atrás da gente, pensou David sem nenhum motivo. O Sr. Royce abanava a cabeça em sinal negativo. Acho que não, Davey. Mas, não, acho que não. Veja, os médicos dizem que não há a menor chance de Brian vive. O rosto dele começou a se transformar, como David jamais tinha visto o rosto de um adulto se transformar, parecia estar se rasgando de dentro para fora. Só mais tarde, no bosque da Berry Street, que ele começou a entender mais ou menos. Tinha visto o que acontecia quando uma pessoa que não chorava há muito tempo, anos, talvez, finalmente não podia mais se conter. Era como uma represa que se rompia. Ah, meu menino! Gritou o Sr. Ross. Ah, meu menino! Ele soltou a mulher e tombou de costas contra a parede entre as duas cadeiras de vinil vermelho. Ficou ali um instante, meio inclinado, depois dobrou os joelhos. Deslizou pela parede até cair sentado, as mãos estendidas em direção à cama, as faces molhadas, as narinas escorrendo, os cabelos espetados atrás, a camisa para fora, a calça repuxada para cima deixando ver o cano das meias. Ficou ali sentado assim e gemendo alto. A mulher se ajoelhou a seu lado e tomou nos braços o melhor que podia, e foi então que o médico entrou com a enfermeira logo atrás, e David se esgueirou para fora, chorando muito, mas tentando não soluçar.
Afinal, estavam num hospital, e algumas pessoas estavam tentando ficar boas. Seu pai parecia tão pálido quanto sua mãe quando tinha lhe contado sobre Brian, e quando pegou a mão de David, tinha a pele muito mais fria que a de Brian. Lamento que tenha visto isso, disse o pai quando esperava um elevador mais lento do mundo. David tinha uma ideia de que aquilo era a única coisa que o pai conseguia pensar em dizer. Na volta para casa, Ralph Carver começou a falar 2 vezes e parou. Ligou o rádio, encontrou uma estação de antigos sucessos e abaixou o volume para perguntar a David se ele queria um ice cream soda ou alguma outra coisa. David balançou a cabeça dizendo que não, e o pai aumentou mais uma vez o volume, mais alto que nunca. Quando chegaram em casa, David disse ao pai que achava que ia fazer uns arremessos de basquete na cesta acima da porta da garagem. O pai disse que tudo bem e entrou correndo. Parado atrás da fenda no asfalto que usava como linha de falta, ouviu os pais na cozinha, as vozes saindo pela janela aberta acima da pia. A mãe queria saber o que tinha acontecido, como David tinha reagido. Bem, teve uma cena, disse o pai, como se o coma e a morte próxima de Brian fizessem parte de uma peça. David se desligou. Invadiu de novo aquela sensação de ser outro, aquele sentimento de ser pequeno, uma parte em vez de um todo, assunto de outra pessoa. De repente, sentiu com muita intensidade que queria ir ao bosque da Berry Street, descer até a pequena clareira. Uma trilha, estreita, mas podia-se percorrê-la de bicicleta indo em fila única, dava na clareira. Tinha sido ali, em cima do posto de observação Vietcong, que os meninos experimentaram um dos cigarros de Debbie Ross no ano anterior e acharam horrível. Tinha sido ali que haviam folheado seu primeiro exemplar da Pentose. Brian tinha encontrado em cima do depósito de lixo no fundo da Easy Stop 24, pouco adiante de sua casa. Era ali que se sentavam com as pernas soltas no ar, balançando, e tinham suas longas conversas e sonhavam seus sonhos, a maioria de que iam ser os reis da escola de West Wentworth quando estivessem no 9º ano. Era ali, na clareira que se chegava pela trilha Ho Chi Minh, que os meninos mais curtiam sua amizade, e era para ali que David sentia de repente que tinha de ir. Bateu a bola, com a qual ele e Brian haviam disputado 1 bilhão de partidas de horse, uma última vez, dobrou os joelhos e arremessou. Vá, rede, apenas. Quando a bola voltou, jogou-a na grama. Os pais continuavam na cozinha, as vozes ainda zumbindo pela janela aberta, mas David nem mesmo pensou em enfiar a cabeça lá para dizer-lhes aonde ia. Talvez eles o proibissem. Jamais lhe ocorreu pegar a bicicleta. Saiu andando cabisbaixo, o passe azul claro com os dizeres dispensado mais cedo ainda aparecendo na parte externa do bolso da camisa, embora a aula já tivesse acabado àquela altura do dia. Os grandes ônibus amarelos faziam suas viagens de volta, rebanhos de meninos a gritar passavam marchando por ele, agitando seus exames e merendeiras. David os ignorou. Tinha a mente em outra parte. Mais tarde, o reverendo Martin lhe falaria da voz calma e baixa de Deus, e David sentiria um leve reconhecimento, mas não tinha parecido uma voz naquele momento, nenhum pensamento, nem mesmo uma intuição. A ideia que sua mente continuava retornando era de que, quando a gente tinha sede, todo o corpo clamava por água, e a gente acabaria deitando no chão e bebendo de uma poça de lama, se só conseguisse isso. Chegou a Berry Street, depois a trilha Ho Chi Minh, percorreu-a lentamente, a cabeça ainda baixa, parecendo um erudito às voltas com um enorme problema. A Ho Chi Minh não era propriedade exclusiva sua e de Brian, muitas crianças a usavam normalmente no percurso de ida e volta da escola, mas ninguém estava lá naquela tarde quente de outono, ela parecia ter sido esvaziada especialmente para ele. A meio caminho da clareira, ele encontrou uma embalagem da barra de chocolate Três Mosqueteiros e a pegou. Era o único chocolate que Brian comia, chamava-o de Três Mosquetes, e David não teve a menor dúvida de que tinha sido ele quem jogou aquilo ali à beira da trilha, 1 ou 2 dias antes do acidente. Não que Brian fosse em geral um desses caras porcos, em circunstâncias normais, guardava a embalagem no bolso. Mas talvez alguma coisa o tenha feito jogar. Alguma coisa que sabia que eu ia passar por aqui depois que o carro o atropelasse e quebrasse a cabeça dele contra os tijolos, alguma coisa que sabia que eu ia encontrar a embalagem e me lembrar dele. Disse a si mesmo que estava louco, absolutamente malucoide, mas talvez a loucura maior era que, na verdade, não achava que estava. Talvez parecesse maluquice se dito em voz alta, mas dentro da cabeça parecia perfeitamente lógico. Sem pensar no que fazia, David enfiou a embalagem vermelha e prateada na boca e chupou os pequenos fragmentos de chocolate doce da parte de dentro. Fez isso de olhos fechados e com novas lágrimas espirrando das pálpebras. Quando todo o chocolate acabou e sobrou apenas o gosto de papel úmido, cuspiu a embalagem e continuou seu caminho. Na margem leste da clareira, um carvalho abria 2 galhos grossos em V lá em cima, a uns 6 metros do chão. Os meninos não se atreveram a fazer o serviço completo e construir uma casa de árvore na convidativa forquilha. Alguém poderia ver e obrigá-los a desmanchá-la, mas um dia trouxeram tábuas, martelos e pregos para ali, no verão passado e montaram uma plataforma que ainda existia. David e Brian sabiam que os garotos do ensino médio às vezes a usavam, de vez em quando encontravam guimbas de cigarro e latas de cerveja nas velhas tábuas enegrecidas pelo tempo, e até uma meia calça uma vez, mas nunca antes de escurecer, ao que parecia, e a ideia de os garotos grandes usarem alguma coisa que eles tinham feito era, na verdade, meio lisonjeira.
E os primeiros apoios que a gente tinha de agarrar para subir eram altos o bastante para desencorajar os pequenos. David subiu, as faces molhadas, os olhos inchados, ainda sentindo na boca o gosto de chocolate e papel úmido, ainda com o arquejo da coisa parecendo sanfona nos ouvidos. Sentia que ia encontrar algum outro sinal de Brian na plataforma, como a embalagem dos 3 mosquetes na trilha, mas não havia nada. Só a placa pregada na árvore, a que dizia posto de observação Vietcong, que haviam colocado poucas semanas depois de concluírem a plataforma. A inspiração para isso, e para o nome que tinham dado à trilha, tinha sido um filme antigo com Arnold Schwarzenegger, de que não lembrava o nome. Vivia esperando chegar ali em cima um dia e descobrir que os garotos grandes tinham arrancado a placa ou pintado alguma coisa nela como aerossol, tipo chupe meu pau, mas nunca aconteceu. Imaginava que eles deviam gostar dela também. Uma brisa sussurrou entre as árvores, esfriando sua pele quente. Em qualquer outro dia, Brian estaria partilhando aquela brisa com ele. Estariam balançando os pés pendurados, conversando, rindo. David começou a chorar de novo. Por que estou aqui? Nenhuma resposta. Por que vim? Alguma coisa me fez vir. Nenhuma resposta. Se tem alguém aí, por favor, responda. Nenhuma resposta durante um longo tempo, e então veio uma, e não lhe pareceu que apenas falava consigo mesmo e se enganava com isso para obter algum conforto. Como quando estava junto de Brian, o pensamento que lhe vinha agora não parecia de modo algum seu. Sim, disse esta voz. Estou aqui. Quem é o senhor? Quem eu sou, disse a voz, e depois silenciou, como se aquilo realmente explicasse alguma coisa. David cruzou as pernas, sentando-se como um alfaiate no meio da plataforma, e fechou os olhos. Envolveu os joelhos com as palmas das mãos e abriu a mente o mais que pôde. Não tinha a menor ideia do que mais fazer. Assim esperou durante um período ignorado de tempo, ouvindo ao longe as vozes das crianças que voltavam para casa, ciente das mutantes formas vermelhas e pretas no interior de suas pálpebras quando o vento agitava os galhos acima e restes de sol deslizavam de um lado para outro em seu rosto. Me diga o que quer, ele perguntou à voz. Nenhuma resposta. A voz parecia não querer nada. Me diga o que quer que eu faça. Nenhuma resposta da voz. Longe, longe, ouviu o som do apito dos bombeiros em Columbus Broad. Eram 5 horas. Estava sentado na plataforma de olhos fechados havia pelo menos 1 hora, mas provavelmente 2. Sua mãe e seu pai teriam percebido que ele não estava na porta da garagem, teriam visto a bola parada na grama e estariam preocupados. Ele os amava e não queria preocupá-los, num certo nível, percebia que a morte iminente de Brian os tinha atingido tão forte quanto a ele, mas não podia ir embora ainda. Porque ainda não tinha acabado. Quer que eu reze? Ele perguntou à voz. Eu tento, se o senhor quiser, mas eu não sei como, a gente não vai à igreja, e... A voz se elevou acima da dele, não zangada, não divertida, não impaciente, não nada que ele conseguisse interpretar. Você já está rezando, ela disse. Para que devo rezar? Ah, merda, a múmia está atrás da gente, disse a voz. Vamos andar um pouco mais depressa. Não sei o que isso quer dizer. Sabe, sim. Não sei, não. Eu sei, sim, ele disse, quase gemendo. Eu sei, sim, quer dizer pedir o que ninguém ousa pedir, rezar pelo que ninguém ousa rezar. É isso? Nenhuma resposta da voz. David abriu os olhos e a tarde o bombardeou com o crepúsculo, o brilho vermelho-dourado de novembro. Tinha as pernas dormentes dos joelhos para baixo e se sentia como se acabasse de despertar de um sono profundo. A simples beleza revelada do dia o surpreendeu, e por um momento teve uma grande consciência de si como parte de alguma coisa inteira, uma célula na pele viva do mundo. Retirou as mãos dos joelhos, virou-as e as estendeu. Faça com que ele melhore, lhe disse. Deus, faça com que ele melhore. Se fizer, eu faço alguma coisa para o senhor. Ouço o que o senhor quer e faço. Prometo. Não fechou os olhos, mas escutou com atenção, esperando ver se a voz tinha mais alguma coisa a dizer. A princípio pareceu que não. Ele baixou as mãos, começou a se levantar e estremeceu com a sensação de alfinetadas e agulhadas que lhe subiu pelas pernas desde a planta dos pés. Chegou mesmo a rir um pouco. Agarrou um galho para se firmar, e enquanto fazia isso a voz falou mais uma vez. David ouviu, a cabeça inclinada, ainda segurando no galho, ainda sentindo os músculos formigando loucamente à medida que o sangue voltava a penetrá-los. Então assentiu com a cabeça. Tinham posto 3 pregos no tronco da árvore para prender a placa do posto de observação Vietcong. A madeira tinha se encolhido e empenado desde então, e as cabeças enferrujadas dos pregos se projetavam para fora. David tirou do bolso da camisa o passe azul com o dispensado mais cedo impresso e o enfiou numa das cabeças de pregos. Feito isso, bateu os pés no chão até o formigamento nas pernas começar a diminuir e ele se sentir seguro para descer da árvore. Foi para casa. Nem bem tinha chegado à entrada da garagem e os pais já saíam pela porta da cozinha. Ellen Carver ficou na entrada, a mão sobre a testa para sombrear os olhos, e Ralph quase descia correndo até a calçada para encontrá-lo e sacudi-lo pelos ombros.
Onde você estava? Onde diabos você estava, David? Fui dar uma volta. No bosque da Berry Street. Fui pensar em Brian. Nos deu um susto dos diabos, disse a mãe. Kirsten juntou-se a ela na rampa da garagem. Comia um pote de gelatina e tinha a boneca preferida, Melissa Sweetheart, debaixo do braço. Até Kirsty estava preocupada, não estava? Não, disse pai e continuou comendo sua gelatina. Está tudo bem com você? Perguntou o pai. Está. Tem certeza? Tenho. Entrou em casa, puxando uma das tranças de pai ao passar por ela. Pai franziu o nariz para ele, depois sorriu. O jantar está quase pronto, vá se lavar, disse Ellen. O telefone começou a tocar. Ela foi atendê-lo, depois chamou David, que se dirigia ao banheiro do térreo para lavar as mãos, que estavam bastante sujas, por sujeira pegajosa, melenta, de trepar em árvore. Ele se virou e viu a mãe estendendo o telefone na mão fechada, torcendo a outra sem parar no avental. Tentava falar, mas a princípio não saiu nenhum som quando os lábios se moveram. Ela engoliu em seco e tentou novamente. É Debbie Ross, pra você. Ela está chorando. Acho que deve ter acabado. Pelo amor de Deus, seja delicado com ela. David atravessou a sala e pegou o telefone. Invadia-o mais uma vez a sensação de alteridade. Sabia que sua mãe estava pelo menos meio certa, alguma coisa tinha acabado. Alô? Ele disse. Senhora Ross? Ela chorava tão forte que a princípio não conseguiu falar. Tentava, mas o que atravessava seus soluços era apenas uá uá uá. De um pouco mais distante, ele ouviu o Sr. Ross dizer, deixa comigo. E a Sra. Ross disse, não, eu estou bem. Houve um grasnido fortíssimo no ouvido de David, como um ganso faminto, e então ela disse, Brian acordou. Foi. Disse David. O que ela tinha acabado de dizer o fez sentir mais feliz do que em toda a sua vida, e, no entanto, não o surpreendia de modo algum. Ele morreu? Perguntou-lhe Ellen com os lábios. Uma das mãos ainda estava mergulhada no fundo do avental, torcendo e girando. Não, disse David, pondo a mão no bocal para falar com a mãe e o pai. Estava tudo bem, podia cuidar daquilo, Debbie Roy soluçava de novo. Ele achava que ela o faria toda vez que contasse a alguém, pelo menos durante algum tempo. Não teria condições de evitar, porque havia perdido a esperança. Ele morreu, repetiu-lhe Ellen com os lábios. Não. Ele respondeu, meio irritado, como se ela fosse surda. Não morreu, está vivo. Ela diz que ele acordou. A mãe e o pai ficaram boquiabertos, como um peixe no aquário. Pai passou por eles, ainda comendo gelatina, o rosto inclinado para o da boneca, que se projetava rígida da curva do braço. Eu lhe disse que isso ia acontecer, dizia para Melissa Sweetheart, num tom proibitivo de isso encerra a discussão. Não disse. Acordou, disse a mãe de David com uma voz admirada, pensativa. Vivo. David, você está aí? Perguntou a Sra. Ross. Sim, ele disse. Bem aqui. Uns 20 minutos depois que você saiu, o monitor do eletroencefalograma começou a mostrar ondas. Fui eu que vi primeiro. Mark estava lá embaixo na lanchonete, pegando refrigerante, e eu fui até a central dos enfermeiros. Não acreditaram em mim. Ela ria por entre as lágrimas. Bem, claro, quem acreditaria? E quando consegui afinal alguém para vir ver, eles chamaram a manutenção, em vez do médico, de tanta certeza que tinham de que aquilo não podia acontecer. Na verdade, substituíram o monitor, não é a coisa mais impressionante que você já ouviu até hoje? É, disse David. Bárbaro. Os pais falavam-lhe com os lábios agora, e o pai também fazia grandes gestos com as mãos. Para David, parecia um paciente insano de um manicômio achando que era um apresentador de programa de jogos na TV, aquilo lhe deu vontade de rir. Não queria fazê-lo enquanto estivesse no telefone. A Sra. Ross não ia entender, portanto se voltou para a parede. Só depois que viram as mesmas ondas altas no novo monitor, só que um pouco mais fortes, foi que uma das enfermeiras chamou o Dr. Vaslewski, o neurologista. Antes que ele chegasse, Brian abriu os olhos e olhou para a gente. Me perguntou se eu tinha dado comida ao peixinho dourado hoje. Eu respondi que sim, o peixinho dourado estava ótimo. Não chorei nem nada. Estava atordoada demais para chorar. Então ele disse que a cabeça doía e tornou a fechar os olhos. Quando o Dr. Vaslewski entrou, Brian parecia ainda em coma, e eu vi o médico lançar um olhar para a enfermeira, tipo, por que me incomoda com isso, sabe? Claro, disse David. Mas quando o médico bateu as mãos junto ao ouvido dele, Brian abriu os olhos imediatamente. Você tinha de ver a cara daquele velho polonês, Davey. Ela ria, a risada rachada, grasnada, de uma louca. Aí. Brian Didi disse que estava com sede, e perguntou se podia tomar um copo de água. Ela desmoronou inteiramente então, os soluços tão altos no ouvido dele que quase machucavam. Depois sumiram e o pai de Brian disse, David?
Ainda está aí. Ele próprio também não parecia nada firme, mas não estava completamente aos berros, o que era um alívio. Claro. Brian não se lembra do acidente, não se lembra de nada antes de ter feito o dever de casa no quarto na noite anterior, mas se lembra do nome e endereço dele, e dos nossos nomes. Sabe quem é o presidente e consegue resolver problemas simples de matemática. O Dr. Vaslowski diz que já ouviu falar em casos como esse, mas na verdade jamais viu um. Chamou de um milagre clínico. Não sei se isso quer dizer realmente alguma coisa ou se é apenas uma coisa que ele sempre quis dizer, mas não me importa. Só quero agradecer a você, David. E Debbie também. Do fundo dos nossos corações. Amém. Perguntou David. Uma mão puxava para fazê-lo se virar. Ele resistia. Por que está agradecendo a mim? Por trazer Brian de volta para nós. Você falou com ele, as ondas começaram a aparecer logo depois que você saiu. Ele ouviu você, Davey. Ouviu e voltou. Não fui eu, dissera David. Virou-se de novo. Os pais simplesmente pairavam acima dele, os rostos frenéticos de esperança, perplexidade, confusão. A mãe chorava. Que dia de lágrimas tinha sido aquele? Só pai, que em geral berrava no mínimo 6 de cada 24 horas, parecia comedida. Eu sei o que estou dizendo, disse o Sr. Ross. Eu sei o que estou dizendo, David. Ele tinha de falar com os pais antes que o fitassem com tanta força que incendiassem sua camisa, mas antes de falar havia uma outra coisa que precisava saber. A que horas ele acordou e perguntou pelo peixinho dourado? Quanto tempo depois que começaram a ver as ondas cerebrais? Bem, eles trocaram o monitor, ela contou isso, e aí, que eu não sei, parou de falar por um momento, depois disse, eu sei, sim. Lembro que ouvi o apito dos bombeiros de Columbus Broad logo antes de tudo acontecer. Portanto, deviam ser 5 e 5. David balançou a cabeça sem surpresa. Exatamente por volta da hora que a voz em sua cabeça lhe dizia, você já está rezando. Posso vê-lo amanhã. O Sr. Ross riu então. David, pode vir vê-lo à meia-noite, se quiser. Por que não? O Dr. Vaslowski diz que a gente tem de acordá-lo de tempos em tempos e fazer perguntas tolas a ele. Sei o que ele teme, que Brian volte a entrar em coma, mas acho que isso não vai acontecer, você acha? Não, disse David. Até logo, Sr. Ross. Desligou o telefone, e os pais simplesmente se lançaram sobre ele. Como foi que aconteceu? Queriam saber. Como foi que aconteceu, e por que eles acham que você teve alguma coisa a ver com isso? David sentiu um ímpeto impressionantemente forte de baixar os olhos modestamente e dizer, bem, ele acordou, é só o que eu sei, na verdade. A não ser, bem. Faria uma pausa de aparente relutância, depois acrescentaria, o senhor e a senhora Ross acham que ele pode ter ouvido minha voz e respondido, mas sabem como eles estão perturbados. Era só o que bastava para dar início a uma lenda, uma parte dele sabia disso. E queria fazer isso. Uma parte dele realmente queria. Não foi a estranha voz que vinha de dentro que o deteve, mas um pensamento próprio, mais intuído que formulado, se você assumir o crédito, acaba aqui. Acaba o quê? Tudo o que importa, respondeu a voz da intuição. Tudo o que importa. David, conta, disse o pai, sacudindo ligeiramente seus ombros. A gente está morrendo aqui. Brian acordou, ele disse, escolhendo com cuidado as palavras. Consegue falar, se lembrar. O cara do cérebro diz que é um milagre. O senhor e a senhora Ross acham que eu tive alguma coisa a ver com isso, que ele me ouviu quando eu falei com ele e voltou, mas não teve nada disso. Eu segurei a mão dele, e ele não estava ali. Era a pessoa mais morta que já vi na minha vida. Foi por isso que chorei, não porque os pais estavam tendo um ataque, mas porque ele tinha ido embora. Não sei o que aconteceu, e não quero saber. Ele está acordado, e é só o que me importa. É só com o que você precisa se importar, querido, disse-lhe a mãe, e deu-lhe um abraço rápido, forte. Estou com fome, ele disse. O que tem pro jantar? Capítulo 5. Parte 3. Agora ele pairava no escuro, cego mas não surdo, buscando ouvir a voz, a que o reverendo Gene Martin chamava de a voz calma e baixa de Deus. O reverendo Martin tinha ouvido atentamente a história de David não uma, mas muitas vezes ao longo dos últimos 7 meses, e parecia especialmente satisfeito com o relato de como ele tinha se sentido durante a conversa com os pais depois da conversa com o Sr. Ross. Você foi completamente correto, dissera o reverendo Martin, não foi outra voz que você ouviu no final, sobretudo não a voz de Deus, a não ser no sentido de que Deus sempre fala conosco através de nossas consciências.
As pessoas leigas, David, acreditam que a consciência é só uma espécie de sensor, um lugar onde a gente armazena as sanções sociais, mas na verdade ela própria é uma espécie de estranho, muitas vezes nos conduzindo a boas soluções, mesmo em situações muito além da nossa compreensão. Compreende? Acho que sim. Você não sabia por que era errado assumir o crédito pelo restabelecimento de seu amigo, mas não precisava saber. Satanás tentou você, como tentou Moisés, mas neste caso você fez o que Moisés não fez, ou não pôde fazer, primeiro compreendeu, depois resistiu. E Moisés? O que ele fez? O reverendo Martim contou-lhe que, quando os israelitas que Moisés conduzia para fora do Egito sentiram sede, ele bateu numa pedra com o bastão de Arão e fez a água esguichar de dentro dela. E quando os israelitas lhe perguntaram a quem deviam agradecer, respondeu que podiam agradecer a ele. O reverendo Martim bebericava uma xícara de chá com as palavras feliz, alegre e livre impressas no lado, ao contar esta história, mas o que havia na xícara não cheirava exatamente a chá para David. Cheirava mais ao uísque que seu pai às vezes bebia enquanto assistia ao último noticiário. Só um passo errado, numa longa e laboriosa vida a serviço do Senhor, disse alegremente o reverendo Martim, mas por isso Deus impediu a entrada dele na terra prometida. Foi Josué quem conduziu seu povo para o outro lado do rio, bando de nojentos, ingratos que eles eram. Essa conversa aconteceu numa tarde de domingo em junho. Naquela época, os dois já se conheciam havia bastante tempo, e sentiam-se à vontade um com o outro. David adquirira o hábito de ir à igreja de manhã, depois caminhar até o curato metodista na tarde de domingo e conversar mais ou menos uma hora com o reverendo Martim no gabinete dele. Esperava com prazer esses encontros, e Jenny Martim também. Sentia-se imensamente encantado com a criança, que num momento parecia um menino comum e no seguinte, alguém muito mais velho que ele. E tinha uma outra coisa, ele acreditava que David Carver havia sido tocado por Deus, e que o toque de Deus talvez ainda não tivesse passado. Fascinava-o a história de Brian Royce, e como o que ocorrerá a Brian levou David, um perfeito ignorante religioso de fins do século XX, a buscar respostas, buscar Deus. Contou à mulher que David era o único convertido legítimo que já tinha visto, e o que acontecerá com o amigo dele era o único milagre moderno de que tinha ouvido falar em que realmente podia acreditar. Brian tinha se recuperado bem e saudável, só mancando um pouco, e os médicos diziam que mesmo isso talvez desaparecesse em mais ou menos um ano. Maravilhoso, respondeu Stella Martim, isso vai ser um conforto para mim e o bebê se seu jovem amigo disser a coisa errada sobre a instrução religiosa que recebe e você for parar no tribunal, sob a acusação de abusar de uma criança. Precisa ter cuidado, Jenny, e é louco por ficar bebendo na frente dele. Eu não fico bebendo na frente dele, dissera o reverendo Martim, encontrando de repente uma coisa interessante para ver pela janela. Por fim retornará os olhos para a mulher. Quanto a outra coisa, o senhor é meu pastor. Continuou vendo David nas tardes de domingo. Ele próprio não tinha feito ainda nem 30 anos e descobria pela primeira vez os prazeres de escrever numa tábua inteiramente virgem. Não deixou de misturar ginseagram ao chá, uma tradição de muito tempo das tardes de domingo, mas deixava a porta do gabinete aberta sempre que ele e David estavam juntos. A TV ficava ligada durante essas conversas, com o botão mute acionado e sintonizada nas várias competições atléticas dominicais, futebol americano sem som quando David foi lá a primeira vez, depois basquete sem som, e mais tarde beisebol sem som. Fora durante um jogo de beisebol sem som entre os Indians e os que David ficou ruminando sobre a história de Moisés e a água da pedra. Depois de algum tempo, ergueu os olhos da tela da TV e disse, Deus não é muito clemente, é? Sim, na verdade é, disse o reverendo Martim, parecendo um pouco surpreso. Ele tem de ser, porque é muito exigente. Mas é cruel, também, não é? Jenny Martim não hesitou. É, disse. Deus é cruel. Tenho aí milho de pipoca, David, gostaria que eu fizesse um pouco? Agora ele flutuava no escuro, tentando ouvir o Deus cruel do reverendo Martim, o que recusará a Moisés a entrada em Canaã porque Moisés uma única vez reivindicara a obra de Deus como sua, o que usará uma vez, de alguma maneira, para salvar Brian Ross, o que depois assassinara sua doce irmãzinha e pusera o resto deles nas mãos de um gigante lunático com os olhos vazios de um paciente em coma. Havia outras vozes no lugar escuro aonde ele ia quando rezava, ele as ouvia frequentemente ali, em geral distantes, como as vozes indistintas ao fundo quando se faz uma ligação interurbana, às vezes mais claras. Agora uma delas era muito clara, na verdade. Se quer rezar, reze para mim, dizia. Por que iria rezar para um Deus que mata irmãs pequenas? Você jamais vai rir de novo das graças dela, nem fazer cócegas nela até ela guinchar, nem puxar as tranças dela. Ela está morta e você e seus pais na cadeia. Quando ele voltar, o policial louco na certa vai matar vocês três. Os outros também. Foi isso que seu Deus fez, e realmente, o que mais se pode esperar de um Deus que mata irmãs pequenas? Ele é tão louco quanto o policial, quando a gente analisa bem. Mas você se ajoelha diante dele. Vamos lá, Davey, se anime. Tome jeito. Reze para mim. Pelo menos eu não sou louco. Não ficou balançado por esta voz, não muito, pelo menos.
Já a tinha ouvido antes, talvez a primeira vez envolvida naquela forte vontade de dar aos pais a impressão de que tinha chamado Brian de volta das extremas profundezas de seu coma. Ouvia-a mais claramente, mais pessoalmente, em suas preces diárias, e isso perturbava, mas quando falou ao reverendo Martin como aquela voz interferia, como se estivesse numa extensão de telefone, ele apenas riu. Como Deus, Satanás tende a falar com a gente de maneira claríssima em nossas orações e meditações, disse. É quando estamos mais abertos, mais em contato com o nosso pneuma. Pneuma? O que é isso? Espírito. A parte de nós que anseia por realizar seu potencial divino e ser eterna. A parte que Deus e Satanás disputam até hoje. Ensinara David um pequeno mantra para usar nesses momentos, e ele o usava agora. Vede em mim, está em mim, pensou, repetidas vezes. Esperava que a voz do outro desaparecesse, mas também precisava superar a dor mais uma vez. Ela continuava a voltar como cólica. Pensar no que tinha acontecido a pai doía muito fundo. E, sim, de fato ressentia-se contra Deus por deixar o policial insano empurrá-la por aquela escada abaixo. Ressentia-se, diabos, odiava. Vede em mim, Deus. Está em mim, Deus. Vede em mim, está em mim. A voz de Satanás, se na verdade era ele, David não sabia ao certo, desapareceu, e, durante algum tempo, restou apenas a escuridão. Me diga o que fazer, Deus. Me diga o que quer. E, se for sua vontade que a gente morra aqui, me ajude a não perder tempo ficando furioso, ou com medo, ou berrando por uma explicação. Ao longe, o uivo de um coiote. Depois, nada. Ele esperou, tentando manter-se aberto, e mesmo assim não houve nada. Acabou desistindo e disse as palavras finais da oração que o reverendo Martin tinha lhe ensinado, murmurando-as dentro das mãos cruzadas. Senhor, tornai-me útil a mim mesmo, e ajudai-me a lembrar que só quando for, poderei ser útil aos outros. Ajudai-me a lembrar que sois o meu Criador. Eu sou o que me fizestes. Às vezes o polegar em vossa mão, às vezes a língua em vossa boca. Fazei de mim um veículo inteiramente para o vosso serviço. Graças. Amém. Abriu os olhos. Como sempre, primeiro fitou a escuridão no centro das mãos trançadas, e como sempre, a primeira coisa que isso fez lembrar foi de um olho, um buraco parecendo um olho. Mas de quem? De Deus. Do diabo. Talvez dele mesmo? Levantou-se, girou lentamente, olhou para os pais. Eles o olhavam, Eli estupefata, Ralph sério. Ora, graças a Deus, disse a mãe. Ela deu a ele a chance de responder, e como ele não respondeu, ela perguntou, estava rezando. Você ficou ajoelhado quase meia hora, achei que devia ter pego no sono, estava rezando? Estava. Faz isso o tempo todo ou é um caso especial? 3 vezes por dia. De manhã, à noite, e uma vez no meio. A do meio eu uso para agradecer as coisas boas da minha vida e pedir ajuda para as coisas que eu não entendo. Rio, um som curto, nervoso. Tem sempre muitas dessas. É coisa recente ou tem feito desde que começou a ir àquela igreja? Ela continuava olhando com uma perplexidade que fazia David se sentir constrangido. Em parte era o olho roxo, ela estava ficando com uma baita mancha onde o policial a tinha esmurrado, mas não era só isso, nem mesmo a maior parte disso. Olhava-o como se jamais o tivesse visto antes. Ele vem fazendo isso desde o acidente de Brian, disse Ralph. Tocou o local inchado acima do olho esquerdo, estremeceu e tornou a deixou cair a mão. Fitava David através de 2 conjuntos de barras, parecendo tão constrangido quanto ele. Subi para lhe dar um beijo de boa noite uma vez, alguns dias depois que levaram Brian para casa, e vi você ajoelhado ao pé da cama. A princípio achei que talvez estivesse, bem, fazendo alguma outra coisa, aí ouvi parte do que dizia e compreendi. David sorriu, sentindo um calor enrubescer as faces. Era inteiramente absurdo, nas circunstâncias, mas que jeito? Agora eu rezo em minha mente. Nem movo os lábios. Uns garotos me ouviram murmurando sozinho um dia na sala de estudo e acharam que eu estava ficando pirado. Talvez seu pai entenda, mas eu, não, disse Ellen. Eu falo com Deus, ele disse. Era embaraçoso, mas talvez se dissesse logo de uma vez, e sem rodeios, não tivesse de dizer de novo. Rezar é isso, falar com Deus. A princípio, é como falar com a gente mesmo, mas depois muda. Você sabe isso por si mesmo ou foi seu novo amigo dos domingos quem lhe disse? Uma coisa que eu sei por mim mesmo. E Deus responde? Às vezes, acho que escuto, disse David. Meteu a mão no bolso e tocou com a ponta dos dedos o cartucho da escopeta. E uma vez sei que escutei. Pedi a ele que fizesse Brian ficar bom. Depois que papai me levou ao hospital, fui ao bosque da Berry Street e subi na plataforma que eu e Bri fizemos numa árvore lá, e pedi a Deus para ele ficar bom. Disse que se fizesse isso eu dava a ele uma espécie de promissória. Sabe o que quer dizer? Sei, David, eu sei o que é uma promissória. E ele já cobrou? Esse seu Deus? Ainda não.
Mas quando eu ia descendo da árvore, Deus me mandou botar o passe de dispensador mais cedo da escola num prego enfiado no tronco lá em cima. Era como se quisesse que eu entregasse o passe a ele, e não à senhora Hard, no gabinete. E mais uma coisa. Queria que eu descobrisse o máximo que pudesse sobre ele, o que é, o que quer, o que faz e o que não fará. Não ouvi isso tudo exatamente em palavras, mas ouvi o nome do homem que ele queria que eu procurasse, Reverendo Martin. Por isso é que vou à igreja metodista. Mas não acho que Deus ligue muito para a linha da igreja. Ele só me mandou frequentar a igreja pelo coração e o espírito, e o Reverendo Martin, pela mente. Eu nem mesmo sabia quem era o Reverendo Martin a princípio. Sabia, sim, disse Eli Carver. Falava com a voz suave e tranquilizadora de quem de repente percebe que a pessoa com quem está falando tem problemas mentais. Jenny Martin esteve lá em casa 2 ou 3 anos seguidos, fazendo coleta para ajuda à África. É mesmo? Eu não o vi. Acho que devia estar na escola quando ele veio. Bobagem, disse a mãe, agora em tom de absoluta decisão. Ele vinha na época do Natal, logo você não podia estar na escola. Agora ouça, David. Preste muita atenção. Quando teve aquele negócio com Brian, você não sei, deve ter achado que precisava de ajuda de fora. E seu subconsciente pescou o único nome que conhecia. O Deus que você ouviu num momento de pesar era sua mente subconsciente, buscando respostas. Virou-se para Ralph e abriu as mãos. Aquela leitura obsessiva da Bíblia já era bastante ruim, mas isso, por que não me falou desse negócio de reza? Porque me pareceu um assunto particular. Ele encolheu os ombros, sem encará-la. E não fazia mal a ninguém. Ah, não, rezar é ótimo, sem isso torturas como arrancar as unhas e a donzela de ferro na certa jamais seriam inventadas. Aquela era uma voz que David já tinha ouvido antes, a voz nervosa, insolente, que ela adotava quando tentava não se desmontar inteiramente. Foi assim que ela tinha falado com ele e seu pai quando Brian estava no hospital, tinha ficado nesse estado de espírito mais ou menos uma semana, mesmo depois de Brian voltar a si. O pai de David se afastou dela, enfiando as mãos nos bolsos e olhando nervoso para o chão. Isso pareceu enfurecê-la mais que nunca. Voltou-se de novo para David, mexendo a boca, os olhos reluzindo com novas lágrimas. Que tipo de acordo ele fez com você, esse Deus maravilhoso? É igual ao das trocas de figurinhas de beisebol que você faz com seus amigos? Ele disse, escuta, eu troco este perfeito Brian Royce 84 por aquela Kirsty Carver 88? Foi isso? Ou mais como, minha senhora, ele é seu filho e não quero me intrometer, mas por que não deixa o menino em paz? Acho que perdeu sua filha pequena, eu perdi meu marido. Todos nós tivemos um dia terrível. Era a mulher que tinha atirado no policial. Estava sentada no pé do catre. Os cabelos negros caíam-lhe nas faces como asas frouxas, mas não tapavam o rosto, ela parecia em choque, aflita e cansada. Acima de tudo cansada. David não se lembrava de jamais ter visto 2 olhos tão exaustos. Julgou por um momento que a mãe ia voltar sua ira para a mulher de cabelos negros. Não o teria surpreendido, ela às vezes explodia com estranhos. Lembrava-se de uma vez, quando tinha uns 6 anos, em que ela atacara um candidato político que pedia votos na frente do supermercado do bairro. O cara cometeu o erro tático de tentar entregar-lhe um panfleto quando ela segurava uma braçada de produtos e já estava atrasada para um compromisso. Ela lançou-se contra ele como um animalzinho feroz, perguntando-lhe quem ele achava que era, o que achava que defendia, qual era sua posição sobre o déficit comercial, se algum dia fumara maconha, se apoiava o direito de escolha das mulheres. Sobre a última pergunta, o cara foi enfático, apoiava o direito de escolha das mulheres, disse com orgulho a Ellen Carver. Ótimo, excelente, por que eu escolho agora dizer ao senhor, te manda da minha frente, porra? Ela gritou, e foi então que o cara simplesmente deu no pé. E David não o censurava. Mas alguma coisa no rosto da mulher de cabelos negros, Mary, pensou, ela se chama Mary, fez a sua mãe mudar a ideia, se é que tinha pensado em explodir. Em vez disso, ela se concentrou mais uma vez em David. Então, e algum recado do grande D sobre como a gente deve se livrar disto? Você ficou ajoelhado bastante tempo, deve ter havido algum tipo de mensagem. Ralph voltou-se para ela. Pare de azucrinar o menino. Rosnou. Pare, pronto. Acha que só você está sofrendo? Ela lançou-lhe um olhar perigosamente próximo do desprezo, e depois tornou a olhar para David. E aí? Não, ele disse. Nenhuma mensagem. Vem vindo alguém aí, disse Mary, alto. Havia uma janela atrás de seu catre. Ela subiu na cama e tentou ver lá fora. Merda. Grade e vidro fosco com tela. Mas eu ouvi, com certeza. David também ouviu um motor se aproximando. De repente acelerou, roncando a toda a força. O som foi acompanhado de um cantar de pneus. Ele olhou para o velho, que encolheu os ombros e ergueu as mãos, palmas para cima. David ouviu o que podia ser um berro de dor, e depois outro grito. Humano, desta vez.
Seria melhor pensar que tinha sido o uivo do vento numa sarjeta ou numa calha, mas ele achava que tinha sido humano, com quase toda certeza. Que diabos? Disse Ralph. Nossa! Alguém está se esgoelando. Será o policial, vocês acham? Deus, tomara que sim! Gritou Mary com fúria, ainda em pé no catre e espreitando pela janela inútil. Espero que alguém esteja arrancando os pulmões dele do peito. Olhou para eles. Os olhos continuavam cansados, mas agora pareciam igualmente alucinados. Talvez seja socorro. Já pensaram nisso? Talvez seja socorro. O motor, não perto demais, mas de modo nenhum distante, acelerou. Os pneus tornaram a cantar, como cantavam no cinema e na TV, mas dificilmente na vida real. E então se ouviu um som de esmagamento. Madeira, metal, talvez os dois. Uma breve buzinada, como se alguém inadvertidamente esbarrasse na buzina do carro. Ergueu-se o uivo de um coiote, trêmulo e vítreo. Juntaram-se a ele outro e mais outro. Pareciam gozar a ideia de socorro da mulher de cabelos negros. Agora o motor se aproximava, roncando num nível suave, pouco acima do ponto morto. O homem de cabelos brancos estava sentado no pé do catre da cela, as mãos imprensadas dedo com dedo entre as coxas. Falou sem erguer os olhos das mãos. Não vão tendo muita esperança, não. A voz soava tão rachada e poeirenta como as planícies salgadas a oeste e norte dali. Não é ninguém, só ele mesmo. Eu conheço o som desse motor. Eu me recuso a acreditar nisso, disse decididamente Lee Carver. Pode recusar o que quiser, dona, disse o velho. Não faz diferença mesmo. Eu estava no comitê que aprovou a verba para uma nova viatura para a cidade. Pouco antes de acabar meu mandato e deixar a política. Fui a Carson City novembro passado com Collie e Dick, e a gente o comprou num leilão do departamento antidroga do governo. Esse carrinho aí mesmo. Olhei o motor antes de dar o lance e fiz metade do caminho de volta variando de 100 a 170 quilômetros. Eu o conheço, sim, senhor. É o carrinho da gente mesmo. E quando David se voltou para olhar o velho, a voz calma e baixa, a que tinha ouvido pela primeira vez no quarto de hospital de Brian, falou com ele. Como sempre, sua chegada foi uma grande surpresa, e as duas palavras que disse não fizeram nenhum sentido imediato. O sabonete. Ele ouviu as palavras com tanta clareza como tinha ouvido você já está rezando quando sentado no posto de observação Vietcong de olhos fechados. O sabonete. Olhou o canto à esquerda do fundo da cela que dividia com o velho senhor cabelos brancos. Havia uma privada sem tampa. Ao lado, havia uma antiga pia esmaltada com manchas de ferrugem. Junto da torneira, à direita, uma barra verde do que só podia ser sabonete Irish Spring. Lá fora, o som do motor da viatura de desespero crescia e se aproximava. Um pouco mais longe, os coiotes uivaram. Para David, aqueles uivos começavam a soar como gargalhadas de lunáticos quando os guardas deixam o manicômio. Capítulo 5. Parte 4. A família Carver vinha demasiado perturbada e concentrada em seu captor para ver o cachorro morto pendurado na placa de boas-vindas, mas Johnny Marinville era um observador experiente. E, na verdade, agora dificilmente se poderia deixar de vê-lo. Desde que os Carver haviam passado por aquele caminho, os urubus o tinham descoberto. Estavam no chão embaixo da carcaça, as aves mais medonhas que Johnny já tinha visto até então, um puxando o rabo do pastor alemão, o outro mastigando uma das patas pendentes. O corpo balançava de um lado para o outro na corda torcida em volta do pescoço. Johnny emitiu um som de nojo. Urubus. Disse o policial. Deus do céu, não são uma coisa? A voz tinha engrossado bastante. Ele espirrou mais 2 vezes no percurso até a cidade, e, na segunda, haviam saltado dentes com o sangue que esguichava da boca. Johnny não sabia o que estava acontecendo com ele, e não se importava, desejava apenas que aquilo se apressasse. Vou lhe contar uma coisa sobre os urubus, continuou o policial. Acordam para dormir e acordam bem devagar. Aprendem indo aonde têm de ir. Não concorda, mon capitaine? Um policial lunático que citava poesia. Que coisa mais sartriana. Como queira, seu guarda. Não tinha a menor intenção de antagonizá-lo. Se pudesse evitar, o cara parecia estar em processo de autodestruição, e Johnny queria ainda estar vivo quando o processo terminasse. Passaram pelo cachorro morto e as coisas medonhas e peladas que se banqueteavam nele. E os coiotes, Johnny? O que havia com eles? Mas não se permitiria pensar nos coiotes, enfileirados nos 2 lados da estrada a intervalos regulares, como uma guarda de honra, nem como debandavam igual aos Blue Angels assim que a viatura passava, voltando para o deserto como se tivessem a cabeça em chamas e a cauda, e eles peidam, sabe, disse o policial, com a voz empapada de sangue.
Os urubus peidam. Não, eu não sabia disso. Sim, senhor, as únicas aves que fazem isso. Eu lhe conto para você poder pôr no seu livro. Capítulo 16 de Viajando na Harley. Johnny pensou que o suposto título de seu livro jamais soara tão essencialmente estúpido. Passavam agora por um estacionamento de trailers. Johnny viu uma placa em frente a um deles de dupla largura, enferrujado, que dizia: "Sou um filho da puta armado bebedor de Snap e leitor da Bíblia inimigo de Clinton. Esqueça o cachorro, cuidado com o dono." Bem-vindo ao inferno da country music, pensou Johnny. A viatura contornou o prédio de uma empresa de mineração. Havia inúmeros carros e caminhonetes no estacionamento, o que pareceu estranho a Johnny. Já tinha passado a hora do expediente, e muito. Por que aqueles carros não estavam em suas casas, ou diante do bar local? Disse o policial. Ergueu uma mão, como para fazer um enquadramento. Já estou vendo. Capítulo 16, Os urubus peidões de desespero. Soa como a porra de um romance de Edgar Rice Burroughs, não soa. Mas Burroughs era melhor escritor que você, e sabe por quê? Porque era um escriba sem pretensões. Com prioridades. Contar a história, fazer o serviço, dar às pessoas alguma coisa que elas possam desfrutar sem se sentir muito idiotas, e ficar longe das colunas de mexericos. Aonde está me levando? Perguntou Johnny, esforçando-se por um tom neutro. Pra cadeia, disse o policial enorme, com sua voz abafada, líquida. Onde qualquer coisa que você zurrar será abusada contra você numa espécie de grasnido. Ele se curvou para a frente, fazendo uma careta pela dor nas costas, onde o policial o tinha chutado. Você precisa de ajuda, disse. Tentava manter a voz não acusatória, até mesmo gentil. Sabe disso, seu guarda? Você é que precisa de ajuda, respondeu o policial. Espiritual, física e editorial. Tá. Mas não virá ajuda nenhuma, Big John. Você comeu seu último almoço literário e sua última boceta cultural. Está sozinho no mato, e esses serão os mais longos 40 dias e 40 noites de toda a sua vida inútil. As palavras tiniram na cabeça de Johnny como badaladas de um sino fraco. Ele fechou os olhos por um instante e depois tornou a abri-los. Estavam agora na cidade propriamente dita, passando pelo Bar Giles Beauty de um lado e o True Value Hardware do outro. Não havia ninguém nas calçadas, absolutamente ninguém. Ele jamais tinha visto uma cidadezinha do oeste realmente movimentada, mas aquela era ridícula. Absolutamente ninguém. Ao passarem pelo posto da Conoco, viu um cara no escritório recostado na cadeira, com os pés em cima da escrivaninha, mas foi só. A não ser que, logo adiante. Dois animais atravessaram trotando tranquilos o que parecia ser o único cruzamento da cidade, em diagonal, sob o sinal de trânsito a piscar. Johnny tentou dizer para si mesmo que eram cães, mas não eram. Eram coiotes. Não é só o tira, Johnny, não pense que alguma coisa normal está acontecendo aqui. Alguma coisa muitíssimo anormal. Ao se aproximarem do cruzamento, o policial meteu o pé no freio. Johnny, desprevenido, foi lançado contra a tela entre os bancos da frente e de trás. Bateu com o nariz e berrou com a dor repentina. O policial não tomou conhecimento dele. Billy Rancourt. Gritou, alegre. Porra, aquele é o Bill Rancourt. Eu estava imaginando onde ele tinha se metido. Bêbado no porão do The Broken Drum, aposto que era lá que ele estava. Certeza absoluta. Billy colhudo, porra se não é. Meu nariz. Gritou Johnny. Tinha recomeçado a sangrar, e ele mais uma vez soava como uma sirene de nevoeiro humana. Ah, Deus, como dói. Cala a boca, seu fresco, disse o policial. Deus do céu, como você é chato. Andou um pouco de ré, depois virou a viatura para oeste no cruzamento. Baixou o vidro e enfiou a cabeça para fora. A nuca era agora da cor de tijolo enegrecido pelo tempo, cheia de bolhas, riscada de rachas. Fios de sangue brilhantes cobriam algumas delas. Billy! Gritou o policial. Ei, você, seu Billy Rancourt! Ei, seu velho maldito! O lado oeste de desespero parecia ser uma zona residencial, empoeirada e sem vida, mas talvez 1 ou 2 níveis acima do estacionamento de trailers. Com os olhos marejados, Johnny viu um homem de jeans e um chapéu de vaqueiro parado no meio da rua. Olhava 2 bicicletas ali viradas de cabeça para baixo, com as rodas para cima. Eram 3, mas a menor delas, de menina, cor-de-rosa, tinha caído com um vento forte. As rodas das outras giravam loucamente. O cara ergueu os olhos, viu a viatura, acenou hesitante e veio na direção deles. O policial enfiou a cabeça larga e quadrada de volta no carro. Virou-se para olhar para Johnny, que compreendeu imediatamente que o cara lá fora não devia ter dado uma boa olhada naquele guardião da lei em particular. Se tivesse dado, estaria agora correndo na direção oposta. A boca do policial tinha uma aparência chupada, frouxa, de lábios sem dentes para sustentá-los por trás, e escorria sangue dos cantos em pequenos filetes.
Um dos olhos era um caldeirão de sangue coagulado, não fosse pelo ocasional brilho cinza que vinha das profundezas, podia ser uma órbita vazia. Uma reluzente camada de sangue cobria a metade de cima da camisa caque. Esse aí é Billy Rancourt, ele confidenciou alegremente. É quem corta meu cabelo. Eu estava procurando por ele. Baixou a voz para aquele tom em que se fazem confidências e acrescentou, ele bebe um pouco. Voltou-se para frente, engatou a primeira e pisou fundo no acelerador. O motor roncante uivou, os pneus cantaram, Johnny foi lançado para trás, gritando de surpresa. A viatura remeteu para a frente. Johnny estendeu os braços, enfiou os dedos na tela e tornou a se erguer para sentar direito. Viu o homem de jeans e chapéu de vaqueiro, Billy Colhudo Rancourt, ali parado na rua, a uns 30 metros, diante das bicicletas, olhando enquanto eles se aproximavam. Pareceu crescer no para-brisa à medida que a viatura corria para ele, era como assistir a algum truque de câmera maluca. Não. Guinchou Johnny, batendo a mão esquerda na tela atrás da cabeça do policial. Não, não faça isso. Senhor, cuidado. No último minuto, Billy Rancourt compreendeu e tentou correr. Lançou-se para a direita, em direção a uma casa baixa em ruínas atrás de uma cerca de estacas, mas era muito pouco e muito tarde. Ele gritou, depois veio aquele som de alguma coisa sendo esmagada quando a viatura o atingiu com força bastante para fazer estremecer o chassi. Sangue espirrou na cerca de estacas, houve um duplo baque debaixo do carro ao passarem as rodas por cima do homem caído, e então o carro bateu na cerca e derrubou-a. O enorme policial freou, parando o veículo na entrada abandonada e suja da casa em ruínas. Johnny foi de novo jogado contra a tela, mas desta vez conseguiu erguer o braço e abaixar a cabeça, protegendo o nariz. Billy, seu babaca! Gritou alegre o policial. Tá cá lá! Billy Rancourt gritou. Johnny se virou no banco traseiro da viatura e viu-o rastejar o mais rápido que podia para o norte da rua. Não foi muito rápido, arrastava uma perna quebrada. Marcas de pneus atravessavam-lhe as costas da camisa e a calça jeans. O chapéu de vaqueiro tinha caído no asfalto, virado de cabeça para baixo como as bicicletas. Billy Rancourt esbarrou nele com o joelho, virando de lado, e o sangue jorrou pela aba como água. Mais sangue esguichava do crânio partido e da cara quebrada. Estava muito ferido, mas embora tivesse sido atingido em pleno corpo e depois atropelado, não parecia nem perto de morrer. Para Johnny, não era grande surpresa. Na maioria das vezes, demorava muito matar um homem, tinha visto isso repetidas vezes no Vietnã. Rapazes vivos com metade da cabeça estourada, rapazes vivos com as vísceras amontoadas no colo atraindo moscas, rapazes vivos com as jugulares lixando por entre os dedos imundos. As pessoas em geral demoram a morrer. Esse era o horror. IERRAA! Gritou o policial e pôs a marcha da viatura em ré. Os pneus cantaram e fumegaram na calçada, saltaram de volta para a rua e passaram por cima do chapéu de vaqueiro de Billy Rancourt. A parte de trás do carro bateu numa das bicicletas, fez um barulho dos diabos, rachou o vidro de trás, depois voou para fora do campo de visão por um momento antes de tornar a cair na frente. Johnny teve tempo de ver que Billy Rancourt tinha parado de se arrastar, que olhava para eles por cima do ombro, a cara de nariz quebrado e riscada de sangue numa expressão de indizível resignação. Não deve ter nem 30 anos, pensou Johnny, e então o homem foi derrubado pelo carro em ré, que passou por cima do corpo e parou, em ponto morto, no meio-fio do outro lado. O policial bateu na buzina com a ponta do cotovelo, fazendo-a soar um breve instante, ao virar de novo para frente. Diante da viatura, Billy Rancourt jazia de bruços numa imensa poça de sangue. Um dos pés se contorceu, depois parou. Uau, fez o policial. Que sujeira da porra, hein? É, você o matou, disse Johnny. De repente, não queria mais fazer o jogo do cara, sobreviver a ele. Não ligava mais para o livro, nem para Harley, nem para onde pudesse estar Steve Ames. Talvez depois, se houvesse depois, fosse ligar para algumas dessas coisas, mas não agora. Agora, em seu choque e aflição, surgia um antigo esboço de si mesmo vindo de algum lugar interior, uma versão não revista de Johnny Marinville, que estava cagando para o prêmio Pulitzer, para o prêmio nacional do livro ou para comer atrizes, com ou sem esmeraldas. Você passou por cima dele na rua como a porra de um coelho. Cara valentão. O policial se virou, lançou-lhe um olhar de avaliação com o olho são e tornou a voltar-se para o para-brisa. Eu vos ensinei o caminho da sabedoria, disse. Guiei-vos pelos caminhos certos. Quando seguirdes, vossos passos não serão estreitos, e quando correrdes, não deveis tropeçar. Isto é do livro dos advérbios, John. Mas acho que o velho Billy tropeçou. Acho, sim. Ele sempre foi um pé de chumbo mesmo. Acho que era esse o grande problema dele. Johnny abriu a boca. Numa das poucas vezes em toda a sua vida, nada saiu. Talvez fosse melhor assim. Agarrai-vos à instrução, não a solteis, guardai-a, pois ela é vossa vida. É um conselhozinho que o senhor podia aceitar, senhor Marinville. Com licença um minuto.
Saltou e foi até o homem morto na rua, as botas parecendo tremeluzir quando o vento cada vez mais forte lançava areia sobre elas. Tinha agora uma grande mancha de sangue no fundilho da calça do uniforme, e quando se curvou para pegar o falecido Billy Hancock, Johnny viu mais sangue vazando pelas costuras rasgadas debaixo dos braços. Era como se ele literalmente suasse sangue. Talvez. Provavelmente. Acho que ele está à beira de desabar e se esvair em sangue, como os hemofílicos às vezes. Se não fosse tão grande, na certa já estaria morto. Você sabe o que tem de fazer, não sabe? Sim, claro que sabia. Tinha um gênio ruim, um gênio terrível, e parecia que nem uma surra dada por um maníaco homicida tinha mudado isso. O que tinha de fazer agora era manter esse gênio sob controle. Nada de outras exaltações tipo chamar o policial de cara valentão, como ainda há pouco. Isso lhe valeu um olhar de que não gostou nem um pouco. Um olhar perigoso. O policial arrastou o corpo de Billy Hancock para o outro lado da rua, passando entre as duas bicicletas caídas e contornando a que ainda tinha as rodas a girar e os raios a brilhar à luz do crepúsculo. Pisou no pedaço derrubado da cerca de estacas, subiu a escada da casa e mudou seu fardo de lugar para poder forçar a porta. Esta se abriu sem qualquer dificuldade. Johnny não ficou surpreso. Imaginava que as pessoas ali, em geral, não se davam o trabalho de trancar as portas. Vai ter de matar as pessoas lá dentro, pensou. É inteiramente automático. Mas o policial apenas se curvou, descarregou seu fardo e voltou de costas para a pequena varanda. Fechou a porta e esfregou as mãos na parte de cima dela, deixando manchas de sangue no lintel. Era tão alto que nem mesmo precisou se esticar para fazer isso. O gesto causou em Johnny um calafrio profundo, era como uma coisa do livro do Êxodo, instruções ao anjo da morte para passar adiante, só que aquele homem era o anjo da morte. O destruidor. O policial voltou para a viatura, entrou e dirigiu serenamente para o cruzamento. Por que o levou para dentro? Perguntou Johnny. O que você queria que eu fizesse? Perguntou o policial. A voz era mais grossa que nunca, agora ele parecia quase gargarejar as palavras. Deixá-lo para os urubus? Você me envergonha, mon capitaine. Convive há tanto tempo com os chamados caras civilizados que começa a pensar como eles. O cachorro, um homem não é um cachorro, disse o policial com uma voz estudadamente afetada. Virou à direita no cruzamento, depois quase imediatamente tomou à esquerda, entrando num estacionamento perto da prefeitura da cidade. Desligou o motor, saiu e abriu a porta de trás da direita. Isso ao menos poupou a Johnny a dor e o esforço de deslizar o corpo estropiado pelo encosto afundado do banco do motorista. Uma galinha não é um prato de galinha, e um homem não é um cachorro, Johnny. Nem mesmo um homem como você. Vamos lá. Salte. Vut. Johnny saltou. Tinha plena consciência do silêncio, dos sons que ouvia, o vento, o açoite do álcali na parede de tijolos da prefeitura, um chiado monótono que vinha de algum lugar ali perto, apenas enfatizava aquele silêncio, transformavam-no numa coisa semelhante a um domo. Ele se esticou, estremecendo com a dor nas costas e na perna, mas precisando fazer alguma coisa pelo resto dos músculos, terrivelmente paralisados. Então se obrigou a encarar a ruína que era a cara do policial. A altura do homem era intimidante, de algum modo desorientadora. Não era apenas porque, com 1,83 metros, Johnny estava acostumado a ver o rosto das pessoas de cima, e não de baixo, era a extensão da diferença de altura, não uns meros 3 centímetros, mas no mínimo 10. Depois havia a largura do sujeito. A largura perpendicular. Ele não apenas ficava de pé, avultava. Por que não me matou como fez com aquele cara lá atrás? Billy. Ou será que não faz sentido até perguntar? Você está além do porquê. Ah, merda, estamos todos além do porquê. Você sabe disso, disse o policial, exibindo os dentes sangrentos num sorriso que Johnny dispensaria. O importante é, escute com atenção. Eu posso soltar você. Gostaria disso? Ainda deve ter pelo menos 2 livros idiotas, inúteis, em sua mente, talvez até meia dúzia. Poderia escrever alguns, antes que a coronária explosiva que está à sua espera mais adiante na estrada acabe levando você de vez. E sei que com o tempo ia deixar este interlúdio para trás e voltar a se convencer de que o que faz justifica de alguma maneira sua existência. Gostaria disso, Johnny? Gostaria que eu soltasse você. Viva a Irlanda, pensou Johnny sem absolutamente motivo algum, e por um momento que pareceu um pesadelo, sentiu que ia rir. Então a vontade passou e ele balançou a cabeça. Sim, eu gostaria muitíssimo. Livre. Como um pássaro fora da gaiola. O policial bateu os braços, demonstrando, e Johnny viu que as manchas de sangue embaixo dele se haviam espalhado. A camisa do uniforme estava tingida agora de carmesim ao longo das costuras rasgadas quase até a linha do cinto. Sim. Não que acreditasse que seu novo coleguinha de brincadeiras tivesse a mínima intenção de libertá-lo, não. Mas o dito coleguinha de brincadeiras em breve não passaria de chouriço dentro do invólucro do uniforme, e se ele conseguisse se manter inteiro e funcional até isso acontecer, tudo bem. Eis o trato, figurão, chupe meu pau.
Faça isso e eu solto você. Negócio limpo. Abriu o zíper e baixou a frente elástica da cueca. Saiu uma coisa que parecia uma cobra branca morta. Johnny viu sem surpresa o fino filete de sangue pingando. O policial sangrava por todos os outros orifícios, não sangrava. Falando no sentido literário, ele disse, arreganhando um sorriso, essa chupada vai estar um pouco mais para Anne Rice do que para Armistead Maupin. Sugiro que siga o conselho da Rainha Vitória, feche os olhos e pense na torta de morango. Johnny Marinville olhou para o pau do maníaco, depois para o rosto de escárnio do policial, e de novo para o pau. Não sabia o que o cara esperava, gritos, repulsa, lágrimas, súplica melodramática, mas teve a clara sensação de que não estava sentindo o que o policial queria que ele sentisse, o que o policial provavelmente achava que ele estava sentindo. Você parece não entender que já vi coisas piores na minha vida do que um pau pingando sangue. E não só no Vietnã. Percebeu que a raiva se insinuava mais uma vez, ameaçando tomá-lo. Ah, merda, claro que se insinuava. A raiva sempre foi seu vício básico, não um uísque, nem cocaína, nem bolinhas. A pura e velha raiva. Não tinha nada a ver com o que o policial botou para fora das calças, e talvez fosse isso que o cara não entendia. Não era uma questão de sexo. Era que Johnny Marinville jamais gostou de nada esfregado em sua cara. Vou me ajoelhar diante de você, se é o que quer, disse, e embora sua voz fosse suave, alguma coisa no rosto do policial mudou, realmente mudou, pela primeira vez. Ficou de algum modo vazio, a não ser pelo olho-são, que se estreitava desconfiado. Por que está me olhando desse jeito? Que porra lhe dá o direito de me olhar desse jeito? Tá. Esqueça como estou olhando pra você. Só me escute, seu filho da puta, 3 segundos depois que eu puser esse seu rato de calça na minha boca, ele vai estar caído no asfalto. Entendeu? Tá. Escarrou a última palavra na cara do policial, ficando na ponta dos pés para fazê-lo, e por um momento o mezarrão pareceu mais que surpreso, pareceu chocado. Depois, sua expressão se endureceu numa convulsão de raiva, e ele empurrou Johnny para longe com tanta violência que por um instante o escritor se sentiu como se estivesse voando. Bateu na parede do prédio, viu estrelas quando a parte de trás da cabeça se chocou com um tijolo áspero, quicou e caiu esparramado, depois de embaraçar os pés. Novos lugares foram machucados e os antigos uivaram de dor, mas a expressão que viu na cara do policial fazia tudo valer a pena. Ergueu os olhos para ver se ela continuava ali, querendo prová-la mais uma vez, como uma abelha provando o doce miolo de uma flor, e o coração falhou no peito. O rosto do policial ficou tenso. A pele agora parecia maquiagem, ou uma fina película de tinta irreal. Mesmo o olho cheio de sangue parecia irreal. Era como se houvesse outro rosto sob o que Johnny via, forçando a carne sobreposta, tentando sair. O policial fixou nele o olho-são por um momento e depois ergueu a cabeça. Apontou para o céu com os 5 dedos da mão esquerda. Taca lá, disse com sua voz gutural, gargarejante. Timó. Quem dilache? Vamos. Vamos. Ouviu-se um drapejar, como roupas num varal, e uma sombra cobriu o rosto de Johnny. Houve um grito áspero, não exatamente um crocitar, e aí alguma coisa de asas escabrosas, batendo, caiu sobre ele, as presas curvas agarrando-lhe os ombros e fechando-se sobre o tecido da camisa, o bico enterrando-se no couro cabeludo, mais uma vez ao som daquele grito inumano. Foi o cheiro que disse a Johnny o que era, um cheiro de carne fervilhando de podridão. As asas imensas, assanhadas, batiam-lhe nos lados do rosto como se solidificassem sua posição, enfiando-lhe aquele fedor pela boca e pelo nariz, atochando neles, e fazendo ter ânsias de vômito. Viu o pastor alemão pendurado na corda, balançando enquanto aquelas coisas de aparência calvo puxavam com os bicos pelo rabo e as patas. Agora uma delas tinha pousado nele, uma que aparentemente jamais soube que os urubus são covardes e só atacam coisas mortas, e o bico lhe abria regos no couro cabeludo, tirando sangue. Tire isso daqui! Ele gritou, completamente descontrolado. Tentou agarrar as largas asas que o açoitavam, mas arrancou apenas 2 punhados de penas. Tampouco conseguia ver, temia que, se abrisse os olhos, o urubu mudasse de posição e os extirpasse com o bico. Meu Deus, por favor, tire isso de cima de mim. Vai me olhar direito se eu fizer isso? Perguntou o policial. Sem mais insolência? Sem desrespeito? Sim. Sem mais. Teria prometido qualquer coisa. O que quer que houvesse saltado dele falado contra o policial tinha desaparecido, a ave o tinha tirado a bicadas, como um verme numa espiga de milho. Promete? A ave se debatia, grasnava e bicava. Cheirando a carne verde e vísceras abertas. Nele. Comendo-o vivo. Sim. Sim. Eu prometo. Foda-se, disse calmamente o policial. Foda-se, os pará, e foda-se sua promessa. Se vire. Ou morra. Olhos reduzidos a fendas, ajoelhado, a cabeça baixa, Johnny tentou cegamente agarrar a ave, segurou as asas na junção com o corpo e arrancou-a de sua cabeça.
A ave estrebuchava alucinada no ar acima, soltando jatos brancos de cocô que o vento levava em fitas, emitindo seu grito rouco, só que agora de dor também, debatendo a cabeça de um lado ao outro. Soluçando, o que sentia era sobretudo repulsa. Johnny rasgou uma das asas fora e atirou o urubu contra a parede. Ele olhou com olhos negros como piche, abrindo rápido e depois fechando o bico manchado de sangue, com pequenos estalidos líquidos. É meu sangue, seu filho da puta, pensou Johnny. Jogou fora a asa que arrancou da ave e se levantou. O urubu tentou se afastar dele, batendo a única asa sã como um remo, agitando poeira e penas. Foi na direção da viatura de desespero, mas antes que se deslocasse mais de 1,5 metros, Johnny baixou a bota de motoqueiro sobre ele, quebrando-lhe a espinha. A ave esparramou as pernas escamosas para os lados, como se fosse se rasgar. Johnny levou as mãos aos olhos, convencido por um momento de que sua mente ia se partir como a espinha do urubu. Nada mal, disse o policial. Você o venceu, parceiro. Agora se vire. Não. Ficou parado, tremendo da cabeça aos pés, as mãos no rosto. Se vire. Não tinha como recusar a ordem. Virou-se e viu o policial apontando para o alto, mais uma vez com os 5 dedos abertos. Johnny ergueu a cabeça e viu mais urubus, no mínimo 2 dúzias, empoleirados em fila ao longo do lado norte do estacionamento, olhando para eles. Quer que eu os chame? Perguntou o policial, num tom de voz enganosamente delicado. Eu posso. As aves são meu passatempo. Elas comem você vivo, se eu quiser. Não. Olhou para o policial e ficou aliviado ao ver que ele tinha de novo a calça fechada. Uma mancha de sangue, contudo, se espalhava pela frente dela. Não faça isso. Qual é a palavra mágica, Johnny? Por um momento terrível, ele não teve a mínima ideia do que o outro queria que dissesse. Depois ocorreu-lhe. Por favor. Está disposto a ser sensato? Sim. Isso me surpreende, disse o policial. Parecia falar consigo mesmo. Simplesmente me surpreende. Johnny ficou ali olhando para ele, sem dizer nada. A raiva tinha desaparecido. Tudo parecia ter desaparecido, substituído por uma espécie de torpor profundo. Aquele menino, disse o policial, olhando para o segundo andar da prefeitura, onde havia algumas vidraças opacas com grades por fora. Aquele menino perturba minha mente. Eu me pergunto se não devia falar com você sobre ele. Talvez você possa me aconselhar. O policial cruzou os braços sobre o peito, levantou as mãos e começou a tamborilar os dedos levemente nas clavículas, de maneira muito semelhante a quando tamborilou no volante antes. Fitava Johnny enquanto fazia isso. Ou talvez eu deva apenas matá-lo, Johnny. Talvez fosse a melhor coisa, assim que você estiver morto, talvez lhe concedam um Nobel que sempre cobiçou. O que acha? O policial ergueu a cabeça para o topo da prefeitura coberto de urubus e pôs-se a rir. Os bichos emitiram grasnidos ásperos para ele, e Johnny não conseguiu reprimir a ideia que então o dominou. Foi horrível, pois era muito convincente. Eles riam com ele. Porque essa piada não é dele, é deles. Uma rajada de ar varreu o estacionamento, fazendo Johnny cambalear, soprando a asa arrancada do urubu pelo chão como um espanador. A luz do dia esvaía-se, rápido demais. Ele olhou para o oeste e viu que uma nuvem de poeira apagava as montanhas daquele lado, e poderia em breve cobri-las inteiramente. O sol ainda estava acima da poeira, mas não por muito tempo. Era um vendaval, e vinha para o lado deles. Capítulo 5. Parte 5. As 5 pessoas nas celas de detenção, Carver, Mary Jackson e o velho senhor cabelos brancos, ouviram um homem gritando e os sons que acompanharam os gritos, guinchos ásperos de pássaro e asas se debatendo. Por fim, pararam. David desejava que não houvesse mais ninguém morto lá embaixo, mas quando se pensava bem, quais eram as chances? Como disse que era o nome dele? Perguntou Mary. Collie Intragian, disse o velho. Parecia que os berros o haviam extenuado bastante. Collie é diminutivo de Collier. Veio para cá de uma daquelas cidades mineiras do Wyoming uns 15, 16 anos atrás. Não passava de um rapazola, ele. Queria trabalhar na polícia, não conseguiu, foi trabalhar em vez disso para a empresa Diablo, perto da mina de carvão. Mais ou menos na época em que a Diablo estava fechando as portas para ir embora. Collie fazia parte do pessoal que ficou pro fechamento, pelo que me lembro. Ele disse a mim e a Peter que a mina estava aberta, disse Mary. O velho balançou a cabeça num gesto que poderia ser de esgotamento ou exasperação. Tem gente que acha que o velho China não se esgotou, mas estão enganados. É verdade que andará mexendo lá de novo, mas não vão tirar nada de lá, só perder o dinheiro dos investidores e depois fechar.
E ninguém ia ficar mais satisfeito com isso do que Jim Reed. Ele se cansou das brigas de bar. Todo mundo vai ficar contente quando deixarem o velho China em paz de novo. É mal-assombrado, isso é que os caras ignorantes por aqui pensam. Fez uma pausa. E eu sou um deles. Quem é Jim Reed? Perguntou Ralph. O delegado da cidade. Que vocês chamam de chefe de polícia num burgo maior, mas só tem umas 200 pessoas em desespero atualmente. Jim tinha 2 subordinados em horário integral, Dave Pearson e Collie. Ninguém esperava que Collie ficasse aqui depois que a Diablo fechou, mas ele ficou. Não era casado e recebeu uma pensão. Ficou zanzando por aí uns tempos, fazendo bico, e Jim acabou dando um trabalhinho para ele. Ele era bom, e as autoridades municipais aceitaram a indicação feita por Jim e o empregaram em horário integral em 91. 3 policiais parecem lei demais para uma cidade tão pequena como esta, disse Ralph. Eu acho que é. Mas a gente recebeu um dinheirinho de Washington por causa da lei de aplicação da lei rural, e conseguiu um contrato com o município de Sedalia para manter a ordem nas terras devolutas por aqui, de multas por excesso de velocidade, prender bêbados, tudo coisa assim. Outros lamentos dos coiotes lá fora pareceram tremular ao vento cada vez mais forte. Mary perguntou por que ele recebeu uma pensão. Algum tipo de problema mental? Não, senhora. A caminhonete que ele dirigia capotou quando descia para o poço, o China. Pouco antes que o pessoal da Diablo desistisse por ser mau negócio. Estourou o joelho dele. O rapaz ficou inteiramente em forma depois, mas mancando, nenhuma dúvida sobre isso. Então esse não é ele, disse Mary, categoricamente. O velho olhou para ela, as sobrancelhas peludas arqueadas. O homem que matou meu marido não manca. Não, concordou o velho. Falava com uma serenidade estranha. Mas é Collie, com certeza. Eu o vejo quase todo dia há 15 anos, paguei umas e outras para ele no The Broken Drum e fiz com que ele pagasse para mim em troca no Bud Suds. Foi ele que veio na clínica, bateu o retrato e espalhou pó branco para tirar impressão digital quando uns sujeitos arrombaram. Na certa estavam atrás de drogas, mas eu não sei. Nunca os pegaram. O senhor é médico? Perguntou David. Veterinário, disse o velho. Me chamo Tom Billingsley. Estendeu uma mão grande, envelhecida, que tremia um pouco. David apertou-a com cuidado. No andar de baixo, uma porta se abriu com estrondo. Chegamos, grande John. Disse o policial. A voz ressoou jovialmente escada acima. Seu quarto está à espera. Quarto? Porra, um conjugado. Vamos subir. A gente esqueceu o processador de texto, mas lhe deixamos paredes fantásticas e alguns sentimentos legítimos, como chupe meu pau e eu comi sua irmã, para lhe dar um empurrãozinho. Tom Billingsley olhou de relance a porta que dava para a escada, depois para David. Falou alto bastante para os outros ouvirem, mas era para David que olhava, com David que parecia querer falar. Vou lhe contar mais uma coisa, disse. Ele está maior. O que quer dizer? Mas David achou que sabia. O que eu disse? Collie nunca foi anão, mídia cerca de 1,95 metros, eu acho, e na certa pesava mais ou menos 105 quilos. Mas agora... Deu mais uma olhada na porta que dava para a escada, na direção do som das pisadas fortes que se aproximavam. 2 pares. Depois olhou novamente para David. Hoje eu calculo que tem pelo menos mais uns 10 centímetros, você não? E talvez pese mais uns 25 quilos. Isso é loucura. Gritou Ellen. Loucura absoluta. É, sim, senhora, disse o veterinário de cabelos brancos. Mas é verdade. A porta que dava para a escada se escancarou e um homem com o rosto coberto de sangue e os cabelos na altura dos ombros, também riscados de branco e empapados de sangue, entrou voando na sala. Não a atravessou com a graça de balé de Mary, mas tropeçou a meio caminho e caiu de joelhos, estendendo as mãos para frente para evitar bater na mesa. O homem que o seguiu pela porta dentro era o que os trouxera a todos para aquele lugar, e, no entanto, não era uma espécie de górgona sangrenta, uma criatura que parecia estar se desintegrando diante dos olhos deles. Inspecionou-os das paredes derretidas de seu rosto, e a boca se abriu num sorriso largo, de rachar os lábios. Olha só para nós, disse numa voz sentimental, pastosa. Olha só para nós, por favor. Deus do céu. Simplesmente uma grande família feliz.